ouvintes! Bem-vindos a mais uma edição do GeoPizza, o podcast quinzenal de histórias políticas, atuais e atemporais. Eu sou o Rodrigo Zotti. Eu sou o Alexander Demussol. E hoje a nossa pizza quinzenal tem um gostinho de mármore. Hoje a nossa pizza, ela talvez seja a mais original de todas as pizzas das quais nós já discutimos, porque ela vem do local de onde legitimamente surgiram as primeiras pizzas. É verdade. Uma das maiores civilizações que esse planeta já comportou. Uma civilização que já englobou 20% da população mundial. Uma civilização que moldou os rumos da sociedade humana e que definiu o caminho que a sociedade ocidental iria tomar a partir de então. Sejam os meios arquitetônicos, legislativos, medicinais, ela foi a fonte do Ocidente. Essa civilização foi Roma. Roma República, Roma Império, Roma Reinado. Bonde dos Romanos. Essa civilização surgiu em 8 a.C., século 8 a.C. e durou até 470 depois de Cristo. A primeira Roma é o desejo de matar um, sabe? E a última Roma é tipo o duro de matar 5, 6, sabe? Então, exatamente. Velozes e Furiosos. É aquela continuação desnecessária. Que ninguém aguenta mais. O nosso propósito, nós vamos falar aqui da vida romana, mas também daremos um breve background dessa incrível civilização, que seria um pecado eu passar por ela e não poder comentar tudo que eu acho relevante comentar. Porém, nosso foco hoje será se concentrar sobre o que era a vida comum do cidadão comum que andava na rua, que comprava seu pêssego, que cortava uma não batata, porque não existia batata, que cortava cebola. Tristíssimo. Os seres humanos que realmente levantaram e ergueram Roma, pedra a pedra, mas eram pouquíssimo valorizados. Nós estamos em 509 Before Christ. Roma antes ela era um reinado, né? Depois se estabeleceu como república. Uma república em 509 a.C. até 27 a.C. Depois de 27 a 476, depois virou o Império. E depois, para os nossos ouvintes muito atentos, sabem que depois disso ocorreu a Idade Média. Para saber mais, confira nosso podcast Iluminando a Idade das Trevas. Um podcast anterior que a gente fez, muito top, muito longo e muito interessante. Mas que vale muito a pena. Nessa época, o centro do mundo eram algumas civilizações que Roma estava se estruturando, mas ela tinha alguns rivais. Que rivais eram esses? Cartago, por exemplo, era uma civilização, não era um império, isso é importante pontuar isso, que habitava o norte da África. E lá existia uma cultura bem diversificada da romana, como era também o Império Macedônico, que foi deixado pelo Alexandre o Grande depois dele morrer em 323 a.C. Estava em decadência, mas ainda era muito fodão. Isso abre um precedente pra gente também pensar como seria o mundo se Roma não fosse um grande império. Provavelmente alguma dessas duas civilizações, ou outras também, pudessem ter se sobrepujado sobre Roma e criado assim um outro tipo de legado. Pois é, Nesotes, eu fico me perguntando, eu fantasio bastante sobre a questão das guerras púnicas, porque tipo, existiu um dia durante as guerras púnicas onde Roma tava cercada, Aníbal tava assim, ó, era só querer, ele entrava em Roma. Aníbal era o comandante militar de Cartago. Sim, Cartago invadiu a Península Itálica, destruiu com as tropas romanas e tava nos portões de Roma. Botou Roma ele pra cercou, chorar. não, ele cercou Roma. O ápice do avanço dos cartaginenses dentro do território romano durante as guerras púnicas. Roma quase acabou. Ninguém sabe por que ele não invadiu. Porque era assim, tipo, era aquele dia ele invadir, ele acabava com Roma e ele acabava com o problema dele. Sim. Mas por ele não invadir, aquelas 24 horas que mudaram a história do mundo. Porque assim deu tempo, se não me engano, de chegar umas tropas. Roma conseguiu reverter a situação e de uma geração para outra, os filhos dos generais que o Aníbal derrotou se vingaram, foram até a África, aniquilaram
Cartago e o Aníbal fugiu e morreu exilado. Exilado. Tocaram sal em Cartago pra fazer com que a terra não provesse mais nada. Cara, Cartago era uma cidade, se eu não me engano, maior que Roma. Tinha mais comércio por causa que ela era, tipo, do lado do mar. Ela era na Tunísia, no norte da Tunísia. Era no norte da Tunísia. E hoje, tipo, tem umas pedrinhas no chão. Enquanto Roma continuou pra sempre, né? Até que é a cidade eterna. Mas aquelas 24 horas que mudaram a história do mundo. Vale lembrar que o Aníbal cercou Roma, então ele veio também de cima. Pra quem não tá muito familiarizado geograficamente, o norte da Itália é tipo muita montanha. E ele levou elefantes da Tunísia até o que hoje é a Suíça pra descer da Itália. Ele atravessou os Alpes utilizando elefantes. Muitos morreram no caminho, mas sobrou o suficiente pra poder derrotar os romanos até o último. Mas em seguida, Roma, inspirada por isso, começou a se tornar um grande império e derrotou vários que estavam ali do lado dela. Por exemplo, derrotou Filipe V e Perseu da Macedônia, Antíoco III do Império Seleucida, o grande rei da Turquia, Midríates VI, e também derrotou, entre aspas, foi mais uma derrota política, Cleópatra do Egito. Então, todo mundo sabe, um pouco na sua cabeça, aquele mito de fundação de Roma, Rômulo e Rêmulo mamando na teta da loba e coisa e tal. Isso, um não gosta do outro, um outro mata o outro, eles começaram como uma monarquia, mas depois mudaram para uma república. Roma, mais ou menos em 200 a.C., já se tornou que ela ia desde Portugal até o finalzinho da Turquia, então ela pegava tudo naquele caminho. Pegava a Gália, pegava um pedaço da Britânia, tudo utilizando termos da época, ia até a Síria, que na época já se chamava Síria, pegava obviamente o Egito, norte da África. Vamos nos debruçar nesses povos, nessa galera que era um império multiétnico, cheio de línguas, cheio de nacionalidades, cheio de pessoas vindas de vários lugares, pessoas que falavam as línguas etruscas, gregas, venéticas, gaulesas, é uma puta bagunça. Depois eu vou entrar nesse detalhe da variedade étnica quando eu for falar dos exércitos romanos. Mas o período aqui relativo que a gente vai pegar vai de 200 a.C. até 200 depois de Cristo. Porque é mais ou menos, digamos assim, o período de ouro de Roma, que é o final da República, onde é o máximo do desenvolvimento deles, e o início do Império, quando ainda a coisa não estava fodendo muito. Enquanto a gente narra a vida desses cidadãos, desses plebeus, desses escravos, eu também vou dar alguns insights políticos de o que acontecia naquele império em algumas épocas que foram acontecimentos incríveis com várias províncias romanas. Muita da ambição romana de conquistar tudo levou sua decadência também. Sim. Entraremos nisto. Tu só pode crescer até um certo nível, depois tu começa a murchar. Muito se teoriza por que foi ali a Península Itálica o ponto em que surgiu a civilização romana, a República, o Império Romano. Um dos pontos principais é de que a Itália é um ponto de conexão entre a África, entre o Oriente Médio e a Europa, que nessa parte era um desses três continentes que era onde menos tinha avanços tecnológicos, por assim dizer. Por ela ser esse ponto de conexão e também por ter muitas áreas geográficas completamente diferentes uma da outra, por exemplo, planícies, montanhas, lagos. Você tem muito litoral para intercâmbio de culturas. Você tem muitas aldeias que lá viviam antes do Império Romano estabelecer. Você tinha pessoas que faziam comércio entre elas, e isso também propiciou de que várias tribos diferentes e povos diferentes tenham surgido com suas culturas diferentes. Então, inevitavelmente, você ia ter uma diversidade cultural muito grande nessa região por causa das condições geográficas. E isso permitiu que uma delas sejam os primórdios do Império Romano, que acabou se expandindo e conquistando tudo ao seu redor. Sabe onde era a região que mais dava grana pra Roma, além da Península Itálica? Qual? Egito. O Egito sustentava quase todo o território romano. Muitas províncias romanas nessa época, ninguém sabia dizer exatamente por que elas eram parte do Império. Muitas foram anexadas, por exemplo, por campanhas militares que não faziam muito sentido ter. Muitas das guerras gálicas que aconteceram de Júlio César indo em direção à atual França para capturar escravos também não teve muita finalidade, porque eram tribos que não apresentavam muito perigo para a situação de Roma na época.
E a região não tinha lá recursos. Mas teve um momento em que a ganância do Império Romano se tornou tão grande, e foi quando eles chegaram na atual Alemanha. Eles nunca conseguiram expandir além do inicinho da Alemanha, porque as tribos germânicas eram muito fodidas, muito guerreiras. Aquela batalha inicial do filme Gladiador multiplica aquilo por 100. Porque as batalhas são absurdamente sangrentas. Tropas romanas iam lá, morriam. Aí uma outra tropa romana morria. Só na base do ódio os romanos iam lá. E a terceira ia lá pra tentar derrotar os germânicos e enterrar os cadáveres que estavam a céu aberto nos campos de batalha dos soldados romanos. Você tem quase todo o Mediterrâneo. E eles continuaram em umas regiões que mais dava déficit era a atual Inglaterra, cara. Os romanos expandiram até exatamente a fronteira que hoje é a Inglaterra com a Escócia. Eles nunca conseguiram passar de lá. Chegaram a fazer um muro. Um muro que... Tipo, o Trump não é o primeiro a criar uma fronteira pra poder... Esse muro... Vamos deixar esses caras pra lá e vamos ficar aqui. Esse muro que inclusive inspirou o muro do Game of Thrones, do norte, da Muralha do Norte. Mas regiões que davam déficit, a atual França, o atual Marrocos, o atual Tunísia. A Espanha e Portugal eram um pouco melhores. A Grécia e a Turquia pelo Império Macedônico eram muito bombadas. Elas eram restos do Império e da cultura helênica do Alexandre o Grande. E depois que o Egito foi incorporado, cara, o jogo mudou totalmente. Por que eu digo isso? O Egito foi anexado em 30 a.C. Ele foi conquistado com o Império do Alexandre o Grande em 300 a.C. Então eles, uma linhagem descendente do Alexandre, que na verdade o Alexandre não deixou herdeiros, foi um capitão militar dele que seguiu a conquista do Egito. A linhagem dos Ptolomeus. Cleópatra não era egípcia, ela era ptolomaica. Uma grega barra turca, mas que aí se continuou também o legado helênico no Egito. Alexandria, ela era muito mais helênica do que egípcia. Exatamente, ela foi fundada por Alexandre o Grande. Foi fundada por Alexandre o Grande e continuou sendo capital durante muito tempo, até o Egito de fato decair. Júlio César fez uma aliança com Cleópatra, acabou se casando com ela, e em torno de 40 a.C., e assim continuou. Mas onde eu quero chegar? Cara, o Egito produzia tanta coisa, tantos grãos. Era o principal ponto de conexão de do norte da África com toda a África subsaariana. Grãos, mantimentos, animais, peles, muitos vinham da África subsaariana. Então metais. Você já tinham rotas que foram pegas pelos romanos, dos egípcios, para eles descobrirem a África subsaariana. E mais importante, muitas das coisas que o Egito usava não vinham do Egito e não vinham do Mediterrâneo da Europa, vinham da onde? Da Ásia. Ásia, mais especificamente Índia. Tem uma lenda egípcia de que os egípcios estavam caçando elefantes na África subsaariana, no que atualmente é a Etiópia, e lá eles encontraram um homem que não era da África. Como esse homem veio parar aqui? Esse homem dizia que ele era indiano. Esse homem dizia que o que vocês estão procurando, porque a minha nação pode prover para vocês. Eles estavam procurando tecidos e incenso. E ele falou: incensos? Índia! Brota incenso do chão, Brota incenso do chão. Então eles falaram, que interessante, pra onde é que é essa Índia? Filho, vai uns 4.000 quilômetros pra cá. Tá vendo ali? Vai pra sempre. Vai reto. Vai pra sempre. Porque saindo da Etiópia, você tem épocas do ano em que a corrente do ar, ela vai de sul a norte e outra que ela vai de norte a sul. Então, portanto, quiser sair da Etiópia até a Índia, e se você pegasse uma época de correntes de norte a sul, você não ia subir pra Índia, você ia descer mais ainda, você ia assim, ir em direção às Ilhas Seychelles hoje. Então eles tinham que saber exatamente a época desses ventos, que posteriormente foi até incorporada pelos portugueses. Quando você conseguia ir de sul a norte, você conseguia fazer um caminho que levaria, por exemplo, 2.000 quilômetros em pouquíssimo tempo, em menos de 15 dias. Então isso possibilitou eles chegarem na Índia e começarem a importar muitos tecidos de excelente qualidade lá, e também grandes incensos que eram usados para rituais religiosos, todo tipo de coisa, e principalmente porque a Índia tinha um intercâmbio muito forte com a China, que a China tinha um monopólio de criação e fabricação de tecidos pelo bicho da seda, algo muito antigo. Então a Rota da Seda, tu já tinha rotas da seda já na época do Império Romano. Exatamente. China tinha, pela sua dinastia, que na época era a dinastia Han, um monopólio. Ninguém sabia exatamente como era produzido esse tipo de tecido. E o que os egípcios fizeram? Mais tarde os romanos fizeram, que interessante, Índia, vou para lá. Foram até Etiópia, pegaram um barquinho, subiram do sul a norte. Aquilo lá vinha do bicho da seda. Existia um tráfego assim de, ô
Ô meu, tu quer um bichinho da seda? Tem um bichinho aqui. Tu quer um bichinho da seda? Quer seda? fumar um bichinho diferente? Tá aqui um bichinho. Então, traficantes. Andavam com grandes vestes e com pedaços de bambu cheio de bicho da seda. Eu imagino o cara vestido de monge no alto do morro, lá na Índia, como quem segura uma K-47 segurando um bambu cheio de... O meu. E aí os romanos pegaram alguns desses bambus, conseguiram levar da África subsaariana pra Roma vivos. Caralho! E começaram a fazer os seus tecidos. Claro que não na mesma qualidade do que os indianos e os chineses, mas isso já facilita, porque saindo de Roma e fazendo o trajeto que eles faziam da África até a Índia, sabe quantos quilômetros dá? Não sei não. Quanto dá? 8.000 quilômetros. Isso é porra. Se tu sair de Santos até Portugal, dá 8.000 quilômetros. Então veja, a necessidade de roupa e incenso era muito grande. Bem, se dava todo esse trabalho e ainda assim o pessoal devia dar uma grana tão fodida. Então, na época, o PIB per capita do Egito era de $600 e da Península Itálica era de $857. Sabe qual é o país que equivale ao PIB de hoje do Egito de $600? Per capita? É. Qual? Nenhum, porque é tão baixo que não existe. O país com menor quantidade de PIB per capita é a República Centro-Africana, com $726. Pra você ver, né? Egito... Na época devia ser grana pra caralho, hoje, né? Não é exatamente. Tanto. Do Egito, eles não importavam só tecidos, não importavam só grãos, eles também importavam o quê? Vinho, porque quando década de 60, 70, os caras começaram a explorar a orla ali, os litorais do Egito e do que eram os portos do Império Romano, os caras começaram a encontrar vários navios que haviam afundado e neles existiam o quê? Umas ânforas, os barris da época, onde o pessoal transportava óleo de oliva, o pessoal transportava vinagre, o pessoal transportava vinho. Pra gente ver que nessa época o Oriente Médio era o boom do mundo. Então, a civilização humana é feita de shifts, de mudanças de poder regionalmente. Um lugar ou um continente que era potência, não é potência para sempre. Então lembre-se disso quando eu vejo muita gente preocupada de oh meu Deus, a Europa está decaindo, estão nascendo poucos europeus. O futuro é China. O que será do mundo agora, filho? Mudança tá aí, cara. Mudança sempre aconteceu. Sempre aconteceu e se habituem a isso. A Europa não vai ser o centro do mundo? Nunca foi. Foi durante alguns séculos, mas nunca foi o centro do mundo. E se a gente pode dizer que teve uma localidade que foi o centro do mundo durante mais tempo... Foi a Itália? Foi a Itália. Ou a China. Muito mais do que a gente conhece como Inglaterra ou os Estados Unidos, que nem se compara. Os Estados Unidos está sendo por muito pouco tempo em comparação aos outros impérios. Está sendo e já está, né? De todas as coisas importantes que a gente tem que falar sobre Roma, eu queria falar de uma que é a mais parecida com o nosso mundo contemporâneo. Zotes, como você veio pra cá gravar o podcast? Eu vim metade do caminho de bicicleta suando muito, e o outro eu peguei um Uber porque eu tinha 2 marmitas e um notebook e um iPad. Então, você só pôde transitar através da cidade porque existiam ruas, estradas, calçamento. E não muito bons, inclusive. Não muito bons. Inclusive inferiores em qualidade aos que eram feitos em Roma, que inclusive existem até hoje. É. A vila, acho que a Via Ápia tá bem calçada até hoje, se eu não me engano. Que é uma estrada que vai até Roma. Tu vai lá e tá lá o calçamento. Não é difícil. Enquanto o asfalto feito há 10 anos em Porto Alegre é só buraco. Mas enfim. Só buraco. Já começa com buraco. Uma das coisas que, como eu falei, é um paralelo que a gente pode fazer entre Roma e a nossa civilização contemporânea é o tráfico. É o tráfego. Cocaína já? Não. Tráfego, desculpa. Tá. Apesar de que... Dele antes. Drogas é depois. Primeiro vamos falar do transporte. Então, hoje em dia a gente sabe que eles tinham, por exemplo, uma organização muito rígida no que concerne ao tráfego. Por quê? Porque em cidades como em Pompeia, tu encontra marcas nas rochas que compunham as entradas das estradas, das ruas. E aí tu sabe que, por exemplo, tinham ruas onde tinham mão única, tinham estradas e ruas que tinham mão de ida e vinda. E no chão, onde ficou gasto, por onde passavam as carroças.
era quase como se fosse um trilhozinho por onde passavam as carroças. Então tu tinha também até mesmo consistência do tamanho, da grossura das rodas das carroças. Tu tinha calçadas, tu tinha calçamento público, que era financiado pelo dinheiro público. E as estradas, elas seguiam um grid, porque as cidades, várias das cidades, não eram construídas a moda caralha. Elas eram um grid, tu vê de cima de satélite, é tipo quadradinhos. Como toda cidade deveria ser, mas não é. Cara, que raiva. E tinha um trânsito tão organizado que tu tinha, por exemplo, em Roma, teve períodos onde a população era muito grande e durante o dia não passava carga na cidade para poder ficar livre as ruas para circular pessoas. Só era transportado carga à noite, carroças com bens. Genial! Genial! E aí resolveu o problema do trânsito dentro da cidade, porque as ruas eram muito estreitas, né? Só passava carroça ou só passavam pessoas. Então tinha o horário de passar pessoas e o horário de passar as carroças. É tipo um minhocão que deu certo. Herculano e Pompeia, que são duas cidades que a gente tem bem preservadas, a gente tem uma quantidade absurda de informação dos costumes romanos, não porque foi preservado em Roma, mas porque quando Herculano e Pompeia foram soterrados pelas cinzas do Monte Vesúvio, a cidade inteira parou no tempo. Então, tipo, quando os caras cavucaram a cidade, tava lá os murais inteiros e era só olhar pra eles, tipo, era assim que as pessoas viviam. Tá pronto aqui. Quando murais em Roma foram desgastados porque ficaram expostos ao ar, à umidade, os caralhos. Tu olha do alto, é extremamente bem organizado. É meio que um xerox de Roma, assim, tipo, aqui fica uma área, aqui fica outra, no meio fica as ruas, aqui fica o bairro do comércio, aqui fica a área administrativa. Houve explosões de crescimento, então imagino que houve uma responsabilidade dos caras, tipo, tal cidade não deu certo, próxima cidade que a gente for ampliar vai ter um planejamento urbano. Quando a gente fala da Idade Antiga, muitas vezes vocês podem pensar, o pessoal morava tudo numas cabanas, ou era tipo a única construção de tijolo e mármore que tinha na cidade era um templo, mas não. Roma, isso é engraçado, se tu for pegar uma máquina do tempo e viajar até Roma, tu vai encontrar um lugar muito parecido com as nossas cidades contemporâneas. Porque sabe qual era a forma de moradia mais comum em Roma? Apartamentos. A maior parte da população morava em apartamentos. Eram prédios que chegavam até 7 andares no máximo. Feitos de tijolos. A média era 4, mas podiam chegar até 7. Cara, eu me preocuparia vivendo em algo de 7 andares. Então, 200 antes de tu tem motivos pra estar preocupado. Eu acho que sim. Em breve eu vou explicar. Eu acho que sim. Os chamados ínsula, que foi inspiração para insular, ilha, eram prédios que tinham até 7 andares. No térreo dos ínsulas, ficavam as lojinhas, o comércio, né, por causa que era de frente para onde circulavam as pessoas durante o dia. E o nome dessas lojinhas eram as tabernae. Acima das lojinhas ficava o cenáculo, que eram os andares dos apartamentos. Até hoje a gente aplica essa lógica em construções modernas. É comum tu encontrar um prédio residencial, mas o andar de baixo é lojinhas. Sim, é um barzão. Os melhores andares para se morar eram o segundo e o terceiro piso, porque eram normalmente onde ficavam os apartamentos onde tinham banheiros pessoais, não tinham banheiros comunais. Eram os andares onde tinham balcões e também eram aqueles onde tinham água canalizada vindo dos aquedutos. Quer ouvir uma coisa interessante? Os Travel agora. Quando eu fui pra Escócia... Durante esse podcast eu vou escutar tanta carteirada de playboyzinho, mas tudo bem, manda ver. Não, mas isso é uma coisa interessante. Cara, se tu pensar dessa época, a mentalidade de prédios e de construções era a mesma até o século XVIII. Edimburgo é a capital da Escócia e ela era muito crowded, muito... Apertada, muito concentrada. Todo mundo morava um do lado do outro e eles começaram a construir lugares cada vez maiores. Qual era o problema disso? Era muita gente em pouco espaço, a ponto de que aquilo ali se tornou a cidade mais movimentada do Reino Unido, em concentração de pessoas por metros quadrados, e também o lugar onde tinha mais violência. O que acontecia? Os apartamentos lá embaixo, no térreo, e inclusive tinha alguns no subsolo. Tem até hoje. Eu quero uma vista bonita, eu quero morar lá em cima, né? Normalmente é mais caro, hoje em dia. Mas naquela época não. Por quê? Além de você ter que subir tudo a pé, você não tinha banheiros. Sim. Você podia, né, ter ali o seu tronozinho, a sua pseudo-latrina improvisada, mas você tinha que ou jogar pela janela, ou você tinha que descer tudo para colocar num depósito que às vezes alguns estabelecimentos proviam. Isso era levado para um depósito de lixo ou para fazer adubo. Isso faz pensar, cara, o quão único momento que a gente tá vivendo, que essa lógica se inverteu completamente, sabe? Tu consegue ficar de boa uma semana inteira na tua casa sem precisar sair. Segundo meu pai, o melhor andar para tu morar é o penúltimo.
Porque o de cima é o perto do telhado e pode ter infiltração. Agora o penúltimo é o mais longe do chão possível, ou seja, o mais seguro, só que não é o último, onde tem o telhado que pode ter infiltração. Sim. Os andares mais de cima eram os que tinham os apartamentos menores, os mais pobres. Olha aí. Onde tinham que se usar banheiros públicos. Olha. No caso, era um banheiro por andar. Isso era comum em toda a cidade. Isso foi comum até pouco tempo atrás. Como os insulae eram construídos muito próximos uns dos outros, era comum incêndios tomarem conta de bairros inteiros. Roma foi construída dentro de uma muralha, depois a cidade expandiu para depois as muralhas. Mas como inicialmente teve essa limitação de espaço, o pessoal começou a construir verticalmente e começou a construir muito prédio grudadinho no outro. Os bequinhos, alguns deles são do tamanho dessa mesa. É absurdamente fácil. Adivinha onde isso foi um problema também? Todas as cidades do mundo. Em Edimburgo. Em Londres, tu sabe que Londres foi apagada do mapa e depois reconstruído. E São Francisco, no início do século XX, foi apagado do mapa e totalmente reconstruída por causa do mesmo problema. Além de ter esse problema de incêndio, quando você tem uma aglomeração muito grande de prédios, parece que você também tem um grande aumento da criminalidade. Onde foram as principais vítimas de Jack, o Estripador, em Londres? Nos bairros mais fechados de Whitechapel. Todos eles foram em becos ou em apartamentos, mas isso não é o caso. Edimburgo era muito conhecida por ser violenta porque ela é cheia desses becos, close, como eles chamam. A violência pegava também e provavelmente pegava em Roma. E também pegava o quê? Fogo. Pegava fogo pra caralho. Em 64 depois de Cristo, o que aconteceu em Roma? Fire. Fire! I take you to burn. Roma eram feitas de 14 zonas, né, da cidade. 3 sumiu! E outras 10 ficaram queimadíssimas, cara. Esse foi durante o governo do Nero. Nero, famoso por ter várias teorias acerca de que ele teria incentivado isso para culpar cristãos ou para outro tipo. Mas o fato é que quem que se deu mal é o povo. E nós estamos falando aqui do povo. O antigo templo de Júpiter, deus romano, foi completamente destruído, que era um marco simbólico de Roma. Assim como o lar das Virgens Vestais, que nós também comentamos sobre elas no episódio 4 do GeoPits, que eram as sacerdotisas que dedicavam sua vida a deusas Vesta. A maior parte dos insulae eram apartamentos alugados. Estimativas falam de 40 mil desses edifícios. Em Roma. Tá, isso é alguma coisa. É urbanização nível século XX. Pessoas mais ricas costumavam ter a sua casa própria e moravam nos chamados domus, que era uma mansão que ficava dentro dos limites da cidade. Em Roma chegou-se a ter 2.000 desses domus. Para você entrar numa mansão romana, o que você encontrava? Você entrava depois da porta. Mosaicos. Às vezes esses mosaicos eram decorados com o quê? Memes. Já existiam memes na época. Tu pode ver que de século em século às vezes existiam modismos do tipo, hoje em dia a gente utiliza um tapete com bem-vindo, mas tinham épocas onde, por exemplo, virou moda tu ter na entrada da tua casa uma pirocona ou algum animal, entendeu? Então já existiam memes naquela época e o pessoal usava eles como mosaico na entrada da casa. Mas a maior parte deles era algum tipo de desejo de boa fortuna. Um dos mosaicos mais conservados é um de Pompeia, que eles diz, sabe o quê? Comi o cu de quem tá... Não, brincadeira. Ele diz... Mas tem umas pichação assim em Roma. Depois a gente vai entrar nisso, mas fala. Ele dizia assim, cuidado com um cachorro feroz. Um cachorro feito em mosaico assim, tipo em 8 bits assim. Os super ricos, o pessoal que era tipo milionário, realmente podre de rico, essa galera, eles moravam nas chamadas vilas. E as vilas muitas vezes eram a morada onde esses caras ricos passavam a maior parte do tempo deles, por exemplo, digamos um político, um senador. E aí quando chegava a época de eleições ou época de alguma votação importante no Senado, aí ele voltava pro domus dele na cidade. Até hoje, se tu vê elas, as ruínas delas, tu vê ela, tipo, tu vê, olha pra ela e tu pensa, um arquiteto pensou nisso. Porque tá no melhor lugar. Essas vilas também, elas tinham um espaço para os seus próprios banhos, que eram aquecidas por um forno, e aí o calor saía do forno e passava por um piso de baixo. Salas que eram reservadas só para guardar coleções de arte. Tipo, o cara tinha tanta grana que ele tinha um museu em casa. Muitas delas tinham as próprias bibliotecas,
por causa que esses senadores, muitas vezes, eles traziam os amigos, iam lá, faziam orgias, escreviam algum tratado sobre filosofia ou política, porque a galera matava muito tempo lá, né? Era o lugar de lazer, era o lugar para viver. Era a parada onde se morar se você fosse upper class em Roma. Tem uma parte da sociedade romana que era crucial para o desenvolvimento de toda a metrópole, de todos os domínios romanos. Aqueles que eram a espinha dorsal da força de trabalho de tudo aquilo que era realizado em Roma. Desde do pão do padeiro até as pedras que eram utilizadas para construir o aqueduto. Quem serrava madeira, quem fazia maquiagem das matronas. Quem eram? Eram os escravos. Os escravos compunham até 30% da Roma antiga. Esse debate está vindo muito à tona ultimamente, principalmente porque quando se fala muito da última escravidão que nossa civilização presenciou, que foi a escravidão do Atlântico, muito se fala, mas a escravidão sempre existiu, a escravidão sempre teve no mundo inteiro. Claro que teve. Você pega um mapa, não existe um país nesse mapa que você está vendo que não teve escravidão. No Brasil, os índios escravizavam outros índios, então... Mas existem muitas diferenças entre a escravidão que nós vamos tratar aqui da Roma Antiga, como a escravidão do Atlântico, dos negros. E primeiro nós vamos entrar e nós vamos explicar toda essa escravidão que aconteceu aqui. Alguns vão dizer, ela é menos cruel. Eu diria não, ela é mais complexa. Normalmente as pessoas eram reduzidas à escravidão ou mantidas nessa condição quando elas eram, por exemplo, prisioneiras de guerra, endividadas, que elas se submetiam a essa condição. Era comum nessas guerras de invasão de outras regiões, os sobreviventes das tribos que eram conquistadas pelos romanos eram trazidos para Roma e eram vendidos em mercados, e aí quem tinha grana comprava um escravo. Não era assim, por exemplo, um cara rico, era, sei lá, um cara da classe social minha e dos odds que tinha, sei lá, uma grana guardada e falava, eu preciso de um servente para ajudar no meu boteco. Outra situação que acontecia, como o Zotes falou, de endividados, às vezes era uma pessoa que tava, tipo, o agiota vai me matar se eu não pagar aqueles 50 mil sestércios que eu tô devendo para ele. O que eu vou fazer? Se eu me vender, eu me vendo por 60 mil, sobra 10 mil, fecha a dívida, ainda sobra uma graninha, vou me vender como escravo. Mas aí ele até poderia guardar dinheiro pra comprar sua liberdade em um certo momento. Dependendo da relação dele com... E quão queimado ele tava no Serasa na época. Dependendo do nome dele na praça, dependendo de quem tava comprando ele, né? Porque tu tinha gente que tratava bem os escravos e gente que tratava que nem objeto. E a maior parte das pessoas que eram donas de escravo era meio no foda-se. Se estima que na Península Itálica, na época, existia em torno de 2 a 3 milhões de escravos até o final do século I a.C. Isso representa 35 a 40% da população italiana de toda a época. Para o Império Romano como um todo, a população escrava era em cerca de 5 milhões, 10 a 15% da população total. 49% de todos os escravos eram de propriedade da elite, que não eram comerciantes, que compunham menos de 1,5% da população do Império. Cerca da metade trabalhavam no campo e o restante deles na cidade. Alguns desses escravos, eles nasciam e morriam sendo posse de uma família ou de um senhor, de um mestre, mas outros, como eu falei, eles conseguiam juntar uma grana e pagar pela sua própria liberdade. Só que o dinheiro que eles ganhavam era uma conta administrada pelo senhor deles, pelo mestre. E tu só poderia comprar tua própria liberdade se fosse maior de 30 anos de idade. Tipo, tu tava fudido, eu já podia comprar minha própria liberdade. Ou tu tem essas datas limite em Roma. Porque se tu é mais novo, tu é mais valioso, porque tu tem mais força física pra poder cumprir com o trabalho. Apesar de que, dependendo do teu mestre, às vezes ele dava de presente pra ti a liberdade. Aí ia lá, isso inclusive aparece no seriado da Roma e HBO, ia no registro geral que tinha, e tu registrava, esse cara aqui não é mais escravo porque eu dei liberdade pra ele, ou eu comprei a liberdade dele, ele não é mais um escravo. Sim. E aí tu colocava lá no registro. Mas mesmo que tu comprasse tua liberdade,
tu ainda assim era um cidadão de segunda categoria. Tu não poderia, por exemplo, prestar serviço público, não poderia ser um político, não poderia, se eu não me engano, entrar para a área militar. Então, tipo, tu ainda assim era um cara de classe baixa. E é por isso que alguns caras que ganhavam liberdade, às vezes voltavam à escravidão, se vendiam, por causa que eles tinham uma situação econômica tão fodida que às vezes viver como escravo era mais vantagem. E alguns desses casos foram casos de gladiadores. Tu tinham gladiadores que eram escravos que foram roubados de suas tribos durante guerras de conquista romana, mas tu também tinham gladiadores que eram escravos, que eram um pouco mais parrudos e pensaram, pô, eu tô passando fome, se eu me tornar um gladiador eu vou receber um lugar para dormir, médico, treinamento, proteção, educação, e eu vou me tornar, de repente, uma celebridade. Então, tipo, vou ser um escravo, mas eu tenho vantagens, porque eu vou sobreviver bem, vou viver bem mesmo sendo escravo. Claro que tu sempre corre o risco de morrer da maneira mais horrível e cruel, lavando de sangue a areia de uma arena, né? Pro divertimento da galera que tá lá por causa do pão e do circo. Mas existia esse tipo de situação. Quando eles trabalhavam nos campos durante o verão, como o Zotis falou, metade da população de escravos trabalhava nos campos, se produzia mais vinho, mais farinha de trigo e mais azeitonas para alimentar os escravos. Tipo, era basicamente o que os caras consumiam: vinho, azeitonas e trigo. E quando tu recebia o trigo, tu às vezes tinha que moer teu próprio trigo. Tu recebia os grãos de trigo, não recebia a farinha pronta. Quem recebia o pão pronto eram os escravos que eram presos por correntes, porque eles não tinham como trabalhar para fazer o próprio pão. Isso nos dá a entender que os escravos não tinham só o tempo, tipo, do trabalho para o seu senhor e aí dormir, comer um pouco rapidamente e voltar para o trabalho. Às vezes tinham uma vida muito parecida com os cidadãos pobres de Roma. Tanto é que a roupa que eles ganhavam dos mestres, dos senhores, era uma roupa que não era muito diferente de um cidadão pobre de Roma. Por isso, de novo, alguns cidadãos se vendiam como escravos para ter uma condição de vida melhor. Os escravos não eram identificados em Roma, principalmente porque isso ia evitar de que eles pudessem se identificar em uma multidão e até pensar ou talvez propiciar uma possível revolta. O Senado chegou a pensar numa lei onde ia ter um uniforme para todos os escravos, mas eles chegaram à conclusão de que, porra, tem muito escravo em Roma. Se todos eles se identificarem na rua, pô, tem escravo pra caralho, a gente consegue se juntar e aí fazer uma revolta. Ligando esse fato do medo de uma revolta de escravos com os gladiadores, a gente tem um fato histórico muito tenso, mas muito fascinante, que é a revolta dos escravos liderada por Espartacus. Em 73 a.C. Porque o Espartacus, como eu falei, ele era um gladiador, ele tinha recebido treinamento de batalha nas escolas de gladiadores, que os gladiadores eles habitavam em escolas, eles eram treinados em habilidades de militares, e o cara utilizou esse conhecimento para juntar uma galera, fez uma revolta de escravos, e eles tiveram 4 batalhas contra o exército romano. Em 3 eles derrotaram, mas na última eles perderam. E o Espartacus acabou morrendo na última dessas batalhas. Mas foi a partir dessa revolta de escravos que o Senado criou algumas leis para melhorar as condições de vida dos escravos para evitar que eles se revoltassem. É interessante ver que Espartacus conseguiu reunir um grupo de até 120 mil pessoas, nas quais se sabe de que quase 50 mil delas eram esses escravos que acabaram fugindo da Itália. Eles começaram a fazer montins através de toda a Roma. O primeiro passo deles era pegar toda aquela galera e sair, mas eles começaram a derrotar tantos vilareiros e tanta galera que eles ficaram, não, cara, vamos voltar e destruir Roma. Cara, tem que ter vontade pra fazer isso. Pois é, Zotis, mas é que no filme Spartacus do Stanley Kubrick, acho que é 66, 67, não lembro agora, mostra que, tipo, os escravos romanos que estavam sendo liderados pelo Spartacus, eles tentaram fugir da Itália com a ajuda de piratas para poder atravessar o Mediterrâneo, só que eles foram engambelados pelos piratas. Os piratas não apareceram, né? Pegaram o dinheiro e foram embora. E como eles estavam ali, perto do litoral, os escravos ficaram cercados pelas tropas romanas e aí que eles foram derrotados. Então eu não sei o que é fato histórico e o que é fantasia. Sim. Também, nesse caso. Os escravos rurais, como a gente estava falando, eram um dos mais numerosos. Era desse ramo que vinha Espartacus. Você tinha os escravos na cidade, que eram os mais favorecidos. Eles trabalhavam em casas, comerciantes, trabalhavam muitas vezes no domos
como a gente comentou. Esses que trabalhavam nos domos, às vezes eles faziam as próprias hortas deles para poder complementar a alimentação deles. Interessante. Muitos desses escravos que trabalhavam na cidade eram principalmente gregos. Eles eram um pouco mal vistos em Roma, mas no geral, grande parte da civilização romana bebeu da Grécia. Sim, de todas as formas. É um xerox da civilização helênica. Exatamente. Além disso, vocês tinham os escravos públicos, que eles pertenciam ao Estado. Eles realizavam tarefas de interesse geral. E a situação dependia da parte em que eles trabalhavam. Por exemplo, limpeza, trabalhavam com construção. Mas os incêndios, por exemplo, eles eram apagados, se eu não me engano, por escravos públicos. Mas os escravos das minas, que trabalhavam com mineração de ouros e outras pedras preciosas, minas de prata eram fodidas também. Eram os que mais sofriam. E não existiam nenhum escravo imperial de serviço militar. Todos os serviços militares, guerras, navios e dentro do quartel militar romano não existiam escravos. Eram todos homens livres. Homens livres e pagos. Porque eles tinham a concepção militar romana de que não vai ser um escravo que vai estar lá fazendo a base, o pilar de Roma, digamos assim. Eles estavam certos em pensar que tipo, só vai lutar pelo país quem valoriza a nação. Porque Cartago, alguns teóricos militares dizem, perdeu por causa que ela não empregava... A maior parte dos soldados que eles tinham eram mercenários, não eram cidadãos. E a vantagem de Roma era, quem tá lutando por Roma é um cidadão de Roma, então ele não tá lutando, aquilo não é ele não tá obrigado a fazer aquilo, ele tá fazendo aquilo por também um senso de dever. Sim, a escravidão sempre teve muitas revoltas em Roma e foram muito mais numerosas no início da expansão romana da Península Itálica. Várias delas aconteceram na Sicília, que acumulavam 10, 20 mil escravos revoltosos ou pessoas que se recusavam a submeter à escravidão. Numa peça escrita por Titus Mácius Plautus, ele cita como forma de punição para um escravo o chicotear a língua. What? Chicotear a língua? Chicotear as costas do cara. Chicotear a língua. Obrigar o escravo a passar frio, passar fome, trabalhar em moinhos, aqueles moinhos, sabe, tipo estilo Conan, sabe? Etc. E os caras podiam ficar presos por correntes, como eu falei, serem chicoteados por, no caso, cordas ornadas com contas que eram pedaços de aço pontiagudos. Era tipo um flagelo. Era um flagelo, era pra flagelar os caras. Tu também tinha o direito de crucificar ou enforcar o teu escravo, porque ele era uma posse. Ele, apesar de ter a funcionalidade de um ser humano, ele era, na prática, um objeto. Legalmente, ele não era muito diferente dessa câmera, dessa mesa, por um cidadão romano. Ele era apenas um objeto. Se eles tentassem fugir, era costume também tu marcar eles como gado, com ferro quente. Ah, sim. Isso foi utilizado até a abolição da escravatura no mundo inteiro. Sim. Então... Mas nem todos os escravos, eles trabalhavam em funções fodidas e desgraçadas. Alguns escravos que eram letrados e que possuíam educação, eles trabalhavam como contadores ou gerentes de lojas, de negócios. Sim. Às vezes eles trabalhavam como contadores e gerentes de empresas de importação. E vale lembrar que muitas pessoas, principalmente mulheres romanas, recebiam a sua educação primária de escravos, que elas normalmente tinham escravos letrados, normalmente gregos, em que se passava conhecimento através dela. Então isso é algo muito interessante, porque tu tinha pedagogos e amas secas que eram escravos. A partir de um momento, o escravo, na primeira época, era a maior ponte entre a pessoa, o homem ou a mulher, que estava aprendendo a ler e escrever, e depois passava para um pedagogo, que depois passava para a escola, para um magister, para um professor. Mulheres, muitas delas, elas eram maquiadoras e cabeleireiras, essas escravas, trabalhando para mulheres ricas. Por exemplo, a imperatriz Lívia, esposa do imperador Augusto, ela tinha cerca de 1000 escravos pessoais, que cumpriam todas as funções imagináveis, desde aquele que trabalhava na horta, até que trabalhava com maquiagem, cabeleireiro, cozinheiro, que carregava ela nas costas, sei lá. Também tinham amas secas. O que eram as amas secas? Era uma mulher que cuidava da criança. Tipo, essas mulheres ricas tinham eventos sociais que elas tinham que aparecer, tinham que organizar a vida social do marido. Então elas tinham outras responsabilidades e deixavam o filho pequeno sendo cuidado por essa ama seca. As escravas mulheres também sofriam bastante abuso sexual por parte dos seus mestres.
às vezes os mestres eles prostituíam essas escravas para outros escravos homens, e aí essas mulheres eram estupradas repetidas vezes, e aí quem ganhava o dinheirinho era o dono dessa escrava. Filha da mãe. E como eu falei, os escravos normalmente moravam nos seus próprios aposentos, dentro das casas dos mestres, mas em cômodos afastados dos donos, porque existia sempre essa preocupação de afastar o convívio dos escravos dos donos, dos mestres. Família. E eles moravam, obviamente, não em quartos individuais, eles moravam em cômodos onde tinha as redes, as camas, que cabiam 4, 5, 6, 10, 20 escravos no mesmo cômodo. Como os Otis falou, por causa das conquistas romanas, tu tinha escravos vindo de todas as regiões do Império. Tinha milhares de pessoas sendo escravizadas, muitos deles servindo como artesãos, serventes agrícolas. E tu tinha gente vinda da Alemanha, do norte da África, da França, do Egito, da Grécia e até mesmo da Ásia. E chegando nesse final desse tópico sobre a escravidão em Roma Antiga, eu quero principalmente pontuar algumas diferenças que não sou eu aqui, Rodrigo Zotz, grande sociólogo, historiador, pontuando essas diferenças, mas são diversos estudos sobre a escravidão de Roma e sobre a escravidão do tráfico negreiro, que eu vou linkar todos esses estudos na descrição do podcast no site do GeoPits. Mas o que eu quero dizer com isso? Infelizmente, com o advance das redes sociais, a gente vê algumas coisas que eu tenho vontade de que a minha miopia fosse 20 graus em vez de 8. Por que tu acha que eu não tenho redes sociais? Há um pouco tempo eu postei no Dia da Consciência Negra eu postei um time-lapse de todos os navios negreiros que foram para as Américas. E aí, né, tiveram mais comentários do que eu esperava sobre, mas os africanos também escravizavam, os árabes também escravizavam, como dando a entender de que eles foram responsáveis pela própria escravidão. Cara, só porque é a mesma coisa que eu falar, tipo, só porque um vagabundo tá roubando, não significa que roubar se torna certo, entendeu? Além disso, tipo, né? Só porque os caras faziam merda não significa que eu também tenho o direito de fazer merda. Merda é merda, entendeu? Crime é crime, não interessa se é aqui ou na puta que pariu da China. Mas não só isso, essa justificativa de tentar culpabilizar o povo do que aconteceu com ele, o que eu tenho pra dizer pras pessoas? Como eu falei, escravidão tinha no mundo inteiro, em todo lugar que você vê, você tem escravidão. Você tem escravidão na Ásia, você tem escravidão na África, mas os principais registros da escravização de negros do Atlântico, isso é um contrato que foi feito entre as principais potências europeias. O que acontecia? Os escravos africanos se tornaram muito baratos em torno do século XVIII, a ponto de que valia mais a pena você traficar esses escravos, mas você tinha a principal ferramenta, que era uma discriminação racial. E isso não existiu em nenhuma escravidão formal. Aqui a gente falou de gregos, mas você não tem uma justificativa legislativa, social ou até mesmo científica de que gregos são pessoas inferiores. Tu tinha gregos que eram cidadãos livres, tu tinha gregos que eram nobres. Exatamente. Dentro do Império Romano, por exemplo, tu tinha pessoas da África que eram pessoas ricas, que eram comerciantes. Exatamente. Dentro de Roma. Assim como tu tinha homem branco, tu tinha gente loira, Romana, de cabelo liso, clarinha com sarda, sendo escravo e apanhando de um romano de pele cor de oliva. Era mais bagunçado lá, era mais misturado. Obviamente tinha preconceito, mas não era essa coisa a nível industrial que aconteceu na Idade Moderna. E essa unanimidade, pessoas com pele negra são mal vistas em todas as Américas e no mundo, essa até mesmo teorias científicas que surgiram no século XIX de que o crânio do negro era menor, comportava um cérebro menor. Foi depois utilizado como justificativo para dizer que os judeus eram uma raça inferior. Foi utilizado depois pela ciência nazista para poder comprovar as teorias malucas deles. Então a sua depreciação de um povo e de uma raça entre si, atribuindo essas características, veio com o tráfico negreiro. Não existiam negros libertos, por exemplo, na época colonial do Brasil. Eles não eram e não poderiam ser letrados, como a gente viu aqui. Mal existiam impressoras no Brasil na época colonial. E quem sabia ler era, obviamente, pessoas muito bem letradas, donas de escravos. Você não poderia ter escravos lendo. Você tinha alguns... Nos Estados Unidos, então, em alguns lugares, existiam leis que poderiam punir o dono de escravos que permitisse que o escravo fosse letrado. Inclusive, depois da revolta do escravizado Nat Turner em 1831 nos Estados Unidos, que ele era um escravo, digamos, bem letrado, você começou a ter uma campanha em massa do governo norte-americano de não deixar de nenhuma forma de que eles saibam ler ou se comunicar direito. Inclusive, tem um filme chamado Nascimento de uma Nação, que é um filme recente, não o antigo da década de 10, mas o recente é sobre essa revolta de escravos.
Então você tem toda essa política e depois com a segregação racial desse povo. Tu teve as leis era formal porque tu tinha as leis de Jim Crow. Eu vejo muito dessas misconceptions que a galera faz, que às vezes eu me pergunto se a galera realmente quer aprender sobre, ou se ela tá realmente espumando, porque fontes pra você ler isso que eu tô falando não faltam, e eu vou citar várias delas aqui no final. Mas um relato que eu acho bem interessante é de um livro que eu li, A People History of the United States, uma história das pessoas dos Estados Unidos, e um viajante que ele viajou pro comércio, pra ver o comércio de africanos até as Américas. Ele disse que ele ficou chocado com a brutalidade maior da escravização norte-americana do que a africana, porque a africana, nas regiões que hoje é mais ou menos São Tomé e Príncipe, os escravos poderiam, até a partir de certo momento, se casar, poderiam ler, podia ter terras em algum momento, e na escravização estadunidense você não poderia ter isso. Você até podia ter casamento, mas assim, você não ia ter terra, obviamente. Havia uma disparidade enorme. Só o fato de que em Roma, por exemplo, tu poderia comprar tua própria liberdade. Só o fato de que tu poderia subir na escala social, claro, pouco, mas alguma coisa, sabe? O que decidia se tu era um escravo ou não, na Idade Moderna, era a tua cor. Em Roma, o que decidia se tu era escravo ou não, era teu azar na vida. Era teu nome no Serasa, Era teu nome no Serasa ou teu azar na vida. Não misturem as coisas e não façam um anacronismo gigantesco e racial. Até porque é importante a gente falar da palavra anacronismo. A gente fala de Roma. Roma, tu tem uma idade média inteira entre Roma e a Idade Moderna. Então tu tem, tipo, mudanças sociais, políticas e culturais absurdas. Tipo, se até brinquei no início, se tu for pra Roma tu ia ver como era parecido com a nossa civilização em algumas coisas. Mas, tipo, se um romano viajasse até a Idade Moderna, não ia identificar nada da sociedade dele. É um mundo completamente diferente, sabe? Mas vamos relaxar um pouco, Zotis. Como diz o pai de família, eu vim aqui pra relaxar, eu não vim pra trabalhar. Vim falar do quê? Quero falar do quê? Vim falar de coisa boa. O que é bom? O que dá tesão, Zotis? Aqui é o momento onde o Catra fala: vai começar a putaria. Aí dá aquela risada gostosa dele. Aqui é só a ponta do iceberg. Sexo, gente. Esse é o momento onde vocês tiram as crianças da frente do tablet, mandam elas pro quarto ver Peppa Pig. Roma não tinha impressão, não tinha máquinas que imprimiam documentos, mas você já tinha publicação do quê? Pornografia era comum de ser vista em público em pichações nos muros. De novo, no seriado HBO rola um bullying com uma mulher nobre que aparece em pichações pela cidade dizendo: tem uma corna, umas pichações escrotíssimas nos muros das principais vias de circulação de Roma. E o que mais tu via na rua era o quê? Pizza! Pizza pra caralho. Os romanos adoravam representações fálicas. Tu tem milhares delas nas paredes de Pompeia, tu tem pichações falando mal dos outros, e nos murais das casas de banho, por exemplo, era comum tu ter pinturas, assim como quem tem um quadro na parede, tinham murais gigantescos, mosaicos, pinturas também, afrescos, mostrando cenas de sexo explícito. Assim, de boaça na parede. Tu e a família de bons costumes romana, e na parede um quadro do mano metendo um pirocaço. Antigamente era tudo mais bem conservado. Tu tinha, por exemplo, mosaicos de Príapos na entrada das casas das pessoas. Quem era Príapos? Digita aí no Google Príapos. Então, ele é um deus que a principal característica dele é o fato de que a piroca dele é quase da altura dele. Bem, as mulheres, por exemplo, utilizavam penduricalhos, joias, que o medalhãozinho era um penizão. Era um caralho de asa. Isso é famoso. Literalmente um caralho de asa. E esse caralho tinha um caralho. Caralhinhos voadores, tu vê. Os caralhinhos voadores não são só do cinema brasileiro. Começaram em Roma. Tu tinha, por exemplo, peças de teatro mostrando cenas de sexo explícito. Representações, né? Não sexo explícito em si. Nunca sabe. No seriado Roma, de novo, o César tem uma vez que ele vai ver uma peça de teatro e aparece uma cena de um político dando o cu pra alguém, representando que, tipo, essa pessoa foi feminilizada, ou seja, perdeu o poder. Tu tinha adereços nas casas das pessoas, como o Zotis falou, pratos, pratarias. Tu tinha pinturas nas paredes mostrando cenas de sexo. Estátuas em praça pública. Tem uma estátua famosa
famosa que tinha em Roma do deus Pan transando com uma cabra. Deus Pan, ele é fudidão. Literalmente fudidão. É fudidaço. Fudidaço. Então, como eu falei, chovia piroca em tudo que era lugar. Inclusive, alguns escravos, por motivos de tesão do dono ou da dona, eles eram obrigados a ficar sempre com o pau de fora quando estavam trabalhando em casa, porque tava ali o cara ali de boas, ou a mina de boas assim em casa, e queria ver aquela piroca circulando de um lado pro outro. Queria ver o pau da mina ali. No seriado da HBO, cara, tem duas nobres, uma dá de presente pra outra um escravo com uma pizza desse tamanho, tipo... 20 centímetros. Mas porque, como eu comentei, eles eram tratados como objetos, então é como se ela tivesse dado um dildo de presente pra amiga. A putaria não se limitava ao mundo dos vivos, também ia para o mundo dos mortos. Meu Deus, acho que a gente já... né? Lápides nos cemitérios às vezes contavam a vida das pessoas que ali estavam enterradas. Contavam de um jeito bem específico. Então, às vezes, tu encontra nesses cemitérios romanos lápides com descrições pornográficas ou conselhos sexuais para os vivos que estiverem visitando seus parentes falecidos. Do tipo... Você que está vivo, transe bastante, porque depois que morrer, vai ser que nem eu, não fica mais de pau duro. Porra, essas exibições na lápide não eram escritas por familiares ou algo assim? Sim, tanto é que tem, por exemplo, tem lápides onde os maridos escreviam na lápide da esposa falecida uma descrição de como ele tirou a virgindade dela, ou como foi a primeira noite deles. Tu tem lápides, por exemplo, onde descreviam relações a três. Olha. É aquela coisa, morreu, tocou a merda no ventilador, sabe? Bons costumes eram ótimos. Não, isso tá falando da alta sociedade, tá falando da galera que se considerava com bons costumes acima da prole, da ralé. Tu tinha também, como eu falei, muitos escravos serviam como objetos, apenas como propriedade, e o uso deles era muitas vezes o equivalente ao uso de um brinquedo sexual. Augusto, o imperador Augusto, tornou criminosa a infidelidade. Ele definiu criminalmente como, agora é lei, se tu trair tua esposa é crime. Augusto que reinou de 20 a.C. até 17 depois de Cristo. É bem o César a qual o Cristo se refere. Sim. Quando ele fala dê a César o que é de César. Isso, né, ele criou essa lei em 31 a.C. e isso fez com que o abuso sexual de escravos aumentasse esporadicamente. Porque, como eu falei, como escravos eram objetos, se tu estuprasse uma escrava ou um escravo, não era traição, tu estava apenas utilizando um objeto. Cara, não é... Em caso de adultério, se tua mulher te traísse, por exemplo, você tinha o direito, por lei, de sodomizar o cara que comeu tua mulher. E sodomizar também a tua mulher. Apesar de relações homossexuais não serem mal vistas em Roma, tipo, não serem completamente mal vistas, mas era uma civilização bastante machista, então, tipo, tu ser a parte passiva de uma relação homossexual, tu era menos homem. Então, tipo, apesar de terem caras que gostavam de dar a bunda, tu comer um cara que não gostava de dar a bunda, e especialmente um cara que comeu tua mulher, era uma forma de punição humilhante. Era tipo um sinal de masculinidade. Era tu castrar a masculinidade do cara. E essa punição poderia ser feita na frente de uma audiência. Tipo assim, tu juntava uma galera, uns brother, e tipo, vou meter o pau no cu desse pau no cu que meteu o pau no cu da minha esposa. Então vem me comer aqui então. Vou mesmo. Mas às vezes, eu vou mais longe. Às vezes essa punição o cara não fazia com a própria pizza dele. Às vezes ele utilizava uma beterraba. Uma beterraba? Ou um rabanete. Imagina vou ali na cozinha pegar um legume. Imagina ver isso no meio de um fórum. Imagina tu receber uma carta, então. Mandei um bilhete e aí os Otis lê. Então, caros Otis, eu, Alexander, fui chifrado pelo Apicius e vou comer o cu da Fapícia com o rabanete. Às 16 horas, por favor, compareça no átrio do meu domus. Cara, não é possível. Esse é o tipo de coisa que eu tenho certeza que todo mundo sabia que não fazia sentido, que era errado, mas eles só estavam lá pra...
Eu acho que é aquela coisa tipo... É a válvula de escape de uma sociedade doente. Eu acho que é. Essa é. Calma, tem mais válvulas de escape. Isso aqui é só o início da putaria. Que nem esses dias eu tava num bar. Aqui é só a ponta do iceberg. Que nem esses dias eu fui num bar e não sei porquê a televisão, acho que alguém botou no vídeo errado. Calma, não foi nada explícito. Oh, meu Deus. Mas tava tendo competições de carros gigantescos no sul dos Estados Unidos que pulavam aquelas coisas. Sim. E eu fiquei assim, what is the propósito disso? Eu pensando em todos os engenheiros lá no Henry Ford quebrando a cabeça. Não, as pessoas vão se locomover. 100 anos depois, uns caras pilotando umas caminhão com umas rodas enormes e vários desses caminhões se destroçavam no chão, assim, batiam de bico. E eu fiquei, isso é muito interior do Brasil com dinheiro, sabe? Faria esse tipo de coisa. Quanto mais tu descreve, mais faz sentido. Isso parece muito, sabe com o quê? Com as lutas de gladiadores. Só que tu não tem duas pessoas, uma matando a outra. Tu tem 2 carros ou mais competindo pra sobreviver numa pista cheia de obstáculos. E se destruindo. É muito sem O ser humano gosta de ver conflito. É a válvula de escape de uma sociedade louca que ele... Cara, qual a diferença entre isso e no Coliseu, quando eles enchiam d'água e simulavam batalhas navais? Na Roma Antiga. Mas essa é a mesma coisa. É tão divertido quanto. É maravilhoso. Com a diferença que no Coliseu pelo menos te davam pão e vinho de graça. No NASCAR ou nessas corridas de Monster Car, tu tem que pagar pelo cachorro quente, pela cerveja. Pelo ingresso. Bom, então... Roma era mais maneiro, cara. Então, Mr. Catra, o que tu tem pra mim hoje de rola? Vai. Como eu falei, só começou a putaria. Então... Ai. Se liga, eu sou seu pai. Ai. Tudo que o cara toca vira pai, Bi. Então... Como eu falei, só porque não tinha a imprensa não significa que não existisse literatura e ilustrações mostrando pornografia. Pra mim, um dos maiores exemplos, inclusive um livro que eu li quando eu era adolescente, muito novinho, li na época errada, é o Satiricon, escrito pelo Petrônio, que é um livro que é muito tenso. Ele conta a história de um maluco, dele andam por Roma e eles participam de orgias, de festas de putaria, tem transa com animal, tem umas sacerdotes com o strap-on. Sabe o que é strap-on? É quando uma mina veste uma cintaralha com um pênis. Sim. E elas ficam comendo o cu dele, dizendo, não, isso aqui vai curar a tua impotência. E ele não cura a impotência, ela só fica se divertindo comendo o cu dele. Entendi. Cara, é só putaria esse livro, cara. Põe no chinelo, Marquês de Sade. Nossa! E o final da jornada dele, ele volta a ganhar a virilidade dele e ele come uma galera, tá ligado? Então, tipo, que jornada de herói interessante. É só putaria. É um filme pornô em literatura. Isso é um maluco. Esse é um livro. Provavelmente existia um mercado gigante de literatura pornográfica na época. Exato. Mas essas odds é a parte divertida da gente falar sobre o sexo na Roma Antiga. Agora a gente vai entrar numa parte que, tipo... Sabe quando tu começa a pesquisar um assunto do tipo... esse assunto vai ser maneiro. Merda, o assunto é muito triste e deprimente. Todos os temas desse podcast. Todos os temas do podcast eu começo empolgado. Aí eu começo a descobrir a parte bad vibe e eu começo a ficar deprimido. E aqui é a parte muito bad vibe. Não existia idade de consentimento na Roma Antiga. Então, tipo... normalmente você poderia se relacionar com um homem livre, não escravo, a partir dos 12 anos de idade. Tu um adulto. Uau! Lá qualquer idade? Não, é que lá a noção de infância e adolescência era diferente da nossa. Eu tô vendo. Então, por exemplo, a tua infância acabava com 7 anos de idade, quando caíam os dentes de leite. Então, né? Mas com escravos não tinha regra. Era liberado, como de novo eu descrevi, entrando dentro daquela questão. Um escravo, não importa a idade dele, era um objeto. Então você poderia fazer o que quisesse com ele, não importando a idade. Inclusive eram comuns os professores abusarem de alunos, nessa questão dos garotos jovens indo pro colégio. Garotos adolescentes eram abusados por tutores, por pedagogos, professores no colégio. Se tu fosse muito novinho, não era indicado tu ir pros banhos públicos sem estar junto com o teu tutor, por causa que, como o teu corpo era lisinho e a pedofilia era meio liberada na época, podia acontecer alguma coisa muito errada contigo. Não eram só com meninos, tu teve casos. Tem um caso famoso de um pai que a filha tinha 12 anos de idade. O tutor dela, o pedagogo dela era bem mais velho, seduziu ela, eles transaram, o pai matou a filha e o tutor. O pai matou a filha? E o tutor. Tu foi estuprada, eu vou te matar.
É porque ela tinha sido... A virgindade dela tinha sido, enfim, ferida e ela não servia mais pra casar. Importante dizer, a gente não citou até agora no podcast, a gente vai falar mais tarde na questão da família, mas as mulheres, elas tinham uma posição de bastante complicada na sociedade romana. Tipo, era uma sociedade extremamente machista. E a mulher era literalmente pra ser... A função dela era pra ser recatada e do lar, ponto final. E da cria, e cuidar dela. E da cria e cuidar das crias. E organizar tudo o que é necessário pra manter a vida do homem confortável. Então, isso tanto as mulheres livres quanto as escravas. Algumas mulheres pobres tinham um pouco mais de liberdade, mas depois a gente vai entrar nesse assunto. Por causa desses problemas de pedofilia, já na época começaram a surgir uma série de leis que tentavam conter esses comportamentos abusivos, mas ainda assim... Pô, se hoje em dia já é difícil fiscalizar esse tipo de coisa, imagina no Império Romano. O cara dizer que gostava de pegar gurizinho novo não era uma coisa mal vista, muito pelo contrário, era até estranho um cara que não tivesse esse tipo de atração, entendeu? Mas indo agora para uma parte um pouco mais sadia. Bacanais. Bacanais. Roma é famosa pelos seus bacanais. Como começaram os bacanais? Os bacanais inicialmente eram um costume trazido da Grécia e foi da Grécia para o sul da Itália. Depois se espalhou por toda a Roma. O que eram os bacanais? Tu tinha as bacantes, que eram meninas, mulheres, que comemoravam, celebravam o deus Baco, e elas saíam peladas pela rua. Aos poucos, essa putaria que era só entre elas acabou atraindo homens. E a coisa se tornou uma coisa general. O que eram essas festas? Elas eram, como eu falei, orgias, que começavam com dança, o pessoal bebia pra caralho, dançava pra caralho e depois transava com quem tivesse ali. Envolvia até bicho. A galera fazia essas... bicho? Sim. Roma, né, cara? Eles tinham uma praça pública com uma estátua de um deus comendo uma cabra. Puta que pariu. Enfim, eram transas grupais em homenagem ao deus Baco. E elas foram moda por um tempo. Elas viraram tipo uma mania. A parada que a galera jovem faz. Era tipo um internet challenge assim. Era o Baco Challenge. No Baco Challenge. Pra ver quem dá mais cu e come mais pepeca na mesma noite. Interessante. O que aconteceu? A coisa ficou tão fora de controle que de novo o governo teve que estabelecer umas leis que puniam, inclusive com tortura, quem participasse dessas festas. Mas o culto ao deus Baco continuou de forma chavada, meio semi-secreta, ainda por um bom tempo. E obviamente, caras mais ricos tinham suas vilas e faziam suas putarias em lugares privados, chamando, sei lá, 500 putas e 500 brothers. Uau. Então, essa história do mano dar a ideia errada e de chamar pra uma quebrada muito louca. Na broderagem, esperando um amigo, já rolava desde a Roma antiga. Desde quando se tem notícia. Mas tem um problema, quando você faz muito sexo sem proteção, além de doenças venéreas, você tem também gravidez indesejada. E na época tu não tinha a facilidade que tu tem hoje em relação ao aborto. Como é que as pessoas faziam para se livrar de nascimentos de bebês indesejados? Esperavam completar a gravidez e simplesmente abandonavam o bebê na rua. Como você interrompe a gravidez? Não interrompe. Você espera nasceu, joga na rua. Interrompe a vida. Às vezes as crianças iam pro lixo. Tem uma escavação, se eu não me engano, recente que aconteceu de um bordel, onde os caras encontraram no esgoto do bordel, um bordel romano, centenas de esqueletos de bebês. Elas jogaram na privada os bebês. Mas o mais comum era tu jogar na calçada e tu tinha à noite escravos que caminhavam pela rua e catavam essas crianças e às vezes pegavam pra criar eles. Sim. O que acontecia com esses bebês? Viravam escravos. E aí esses caras que eram bebês abandonados, meninos e meninas, viravam mercadoria. Que sacanagem, tu ainda não pede pra nascer. E aí tu nasce e ainda é como escravo. O sistema é horrível, mas funcionava. Funcionava. Funcionava de uma maneira horrível, mas funcionava. E claro, a gente tem que falar também brevemente dos imperadores. Por exemplo, Nero, ele cometeu
uma coisa horrível, tipo, ele castrou um garoto e tentou transformar ele numa mulher. Claro, isso aí são relatos feitos por detratores dele, então a gente não sabe se é verdade, se é mentira, mas a galera bebia muita água com chumbo e transava muito com a irmã, então, tipo, obviamente tinha uns malucos que eram meio maluco da cabeça de nascença. Não duvido que isso não tenha acontecido. Calígula, por exemplo, isso aqui é um registro histórico, ele prostituiu suas irmãs ao transformar o palácio dele em um bordel. Isso inclusive aparece em um filme, que depois nós vamos citar. Mas a gente falou muito de sexo, muito de putaria. Zotes, vamos voltar para um tema mais família. Vamos falar do quê? Vamos falar de... Tenho medo da família dessa época, pra falar a verdade. Vamos falar de família, vamos falar de família. Pai de família? Pai de família. Então, independente se você fosse rico, pobre, a unidade social fundamental de toda a sociedade romana era sempre voltada para algo mais dentro de casa. E dentro de casa, a ordem vigente era sempre do chefe masculino. Pater familias era o chefe da família. Homem, obviamente, ele tinha poder absoluto sobre a família. Mandava na mulher, nos filhos, mandava nos escravos e nos filhos dos escravos. Quando a criança nascia, eles tinham um ritual que eles colocavam o bebê no chão e o pai olhava assim pra criança. Se a criança fosse meio erradinha, eles tacavam na calçada, como eu falei, né? Se ele aceitasse legitimamente a criança, pegava no colo e falava: ah, não, agora ele faz parte da nossa família. Até mesmo vender qualquer um de seus filhos para a escravidão. Segundo as leis das 12 tábuas, que foi uma legislação romana criada já em 450 a.C., para um escravo se tornar livre de qualquer forma, teria que ser libertado da mão do pater familias. Além de ser um chefe, o pater familias também era a única pessoa que tinha uma capacidade legal. As mulheres e os escravos ou os estrangeiros, eles tinham um poder legislativo e social diminuído comparado ao pater familias. Se você entrasse numa casa romana, uma das coisas mais notáveis que você ia perceber era tipo um monte de estatuazinhas espalhadas pela casa que eram retratos dos às vezes de pirocas, mas também de familiares, porque existia uma preocupação em registrar os feitos e a existência desses antecessores, de pessoas importantes da família que antes habitaram aquele lugar e que, enfim, é como a gente tem hoje retrato da avó em casa, do avô, eles também tinham, mas era uma estatuazinha ou uma pinturinha. De 40 a 50% dos bebês, eles morriam ao nascer. A taxa de mortalidade é bem interessante, ela faz uma curva foda, assim, tipo, sobe muito. Ela pra cima, assim, dos 10 anos em diante diminui muito a mortalidade, mas ali do 0 aos 10 anos de idade é absurdo o número de natimortos. Inclusive, uma das maiores causas de morte de mulheres era o falecimento durante o parto. Sim. Muita mulher morria durante o parto. E como a vida familiar e a vida dos romanos girava muito em torno do nascimento, do sexo, da gravidez, dos filhos, tu tinha, por exemplo, 16 deuses que eram ligados ao sexo, à concepção, ao nascimento e à maternidade. Então, para eles, a religião girava muito em torno dessa questão do sexo e da concepção. Quando uma criança ela nascia, ela passava uma semana, né? Para os meninos, se eu não me engano, era 9 dias, para as meninas eram 8 dias. E daí sim, a criança era batizada. E o batismo, normalmente os filhos homens recebiam o mesmo nome dos pais e as meninas, elas recebiam uma variação do nome do pai. Tipo, por exemplo, se tu é o Zotes, tua filha ia se chamar Zota, sei lá. Coitada. Se eu tivesse uma filha, ia se chamar Alexandrina. E se eu tivesse uma segunda filha, ela ia ser Alexandrina segunda. Se eu tivesse uma terceira filha, ia ser Alexandrina terceira. Assim por diante. Dentro da cultura romana, tu tem um número meio pequeno de nomes que eram utilizados, porque muitos nomes eram repetidos. Nomes diferentes normalmente eram de pessoas de fora do país ou de escravos que vinham de outras regiões. Dependendo da família, se for rica, a criança também poderia receber uma ama de leite. É normalmente uma escrava que está lactando. A mãe dá essa ama de leite para a criança para que a mãe não precise amamentar
Porque eles consideravam que a amamentação envelhecia a mulher. Romanos, esse Na podcast... época não tinha ciência, então o pessoal não sabia que tipo, não tem nada a ver uma porra com a outra, mas enfim, apesar de desgastar... Comer o cu do brother é de boa. Ah! É de boa. No fórum romano é de boa. Também o que eles faziam? Se uma criança nasceu com algum tipo de problema facial, eles utilizavam uns forceps, umas próteses de metal para, por exemplo, afinar o nariz ou mudar o formato da cabeça quando a criança é novinha, porque se tinha essa noção de que a infância é a idade que tu tem para tu moldar a criança para ela ser uma pessoa melhor no futuro. É uma versão da antiguidade do que seria o aparelho dentário contemporâneo, sabe? Só que pro nariz. É interessante. Pra uma função mais estética do que uma função útil. Na época já, na Idade Moderna, no século XVI, XVII na Europa, o que mais causava deformidades nas pessoas, qual era? Sífilis. A sífilis não é, estou com sífilis e você nunca vai saber. É assim, estou sem o meu nariz. Eu pareço Voldemort, eu só tenho 2 furinhos aqui. Porque a sífilis era muito mais mortal do que ela hoje em dia. No geral, sífilis, desde a antiguidade, pegava forte e a galera perdia extremidades do corpo, orelha, nariz, e começavam a usar próteses feitas pra deixar assim colado no corpo. Só que por mais que você pintasse, não ia ficar que nem a pele humana. E a galera ficava com deformidades bizarras, assim, tipo um olho mais alto que o outro, assim. Tá ligado aquela piada do Michael Jackson, o nariz dele caindo e ele catando o Sean Connery de volta? Então, isso rolava também na Roma Antiga. Tu tem próteses de nariz, tu tem próteses de dedo, desde razões de amputação por, sei lá, acontecer um acidente, até razões do tipo, o cara tinha sífilis. E nesse domínio familiar, como a gente comentou, mas enfatizando, era o lugar da esposa. No fim da República, ela até conseguiu a permissão de sentar-se junto com o marido na hora do jantar. Veja que conquista incrível! Ir aos banhos públicos, olha só, embora não ao mesmo tempo que os homens. E assistir a alguns teatros e aos jogos. Mais tarde, elas também viraram muitas trabalhadoras como farmacêuticas, lojistas e até mesmo várias padeireiras. Tu tinha mulheres de classes mais baixas que eram peixeiras, comerciantes, se envolviam diretamente na administração de negócios da família, mas essas mulheres de classes mais altas, que são das quais a gente tem mais registros, por exemplo, elas eram o estereótipo da recatada e do lar, como disse uma vez uma certa revista brasileira. E sabe que província romana foi muito chocada com essa educação paternal? Qual? Egito! Egito era um pouquinho diferente. Egito, não só as mulheres podiam ter escravos no Egito, como elas também podiam ser donas de terras, tinham poder de divórcio, e também não só isso, elas também eram pau a pau com governantes, ou seja, você poderia e teve várias mulheres no Egito Antigo que foram faraós, como a primeira foi o faraó Hatshepsut, que começou a governar em 1500 a.C. O costume egípcio dizia que o faraó era obviamente um deus, então whatever se for homem ou mulher, é uma deusa. Ele só não pode casar com um mortal. Como resultado, os faraós escolhiam seus cônjuges dentro da família real. Nefertiti, por exemplo, foi uma grande governante egípcia que se casou com Amenhotep IV. Como a gente também falou um pouquinho na nossa segunda edição, o incesto na história, que esse casamento às vezes era entre os brothers de verdade, tipo irmãos, não dava algo muito bem. A infância, como eu falei, terminava por volta dos 7 anos de idade. É ali que o cara começava a receber educação formal. De quem? As famílias ricas pagavam os pedagogos e uma enfermeira. Eles eram as pessoas mais próximas das crianças, muitas vezes mais presentes que os pais. Às vezes, a relação entre esses pedagogos, essas enfermeiras, com as crianças era tão forte que tu tem, se não me engano, César deu tipo uma fazenda para um pedagogo dele. Tinha um carinho tão grande pelos escravos que educaram eles, deixaram grana para esses ex-escravos poderem comprarem escravas para viverem uma velhice confortável. Então, tipo, não era 8 ou 80, tu tinha uma escala de comportamento, sabe? E as meninas, nessa altura da adolescência, era normal elas casarem ali por volta dos 15 anos. Normalmente elas casavam com homens 15 anos mais velhos que elas. Oh boy. Então, por exemplo, uma menina de 15 anos casava com um homem de 30 e poucos, 40, até 40 anos de idade. Inclusive, quando as meninas faziam 15 anos e se casavam, existia um ritual de era quebrar os brinquedos. Tipo, literalmente era destruído. Que filha da puta. Era destruída a infância pra depois pulava criança mulher. Filha da mãe, cara. Não deixava.
Mas não só de trabalho, esforço, rituais vivia os jovens romanos. Também tu tinha garoto de apartamento bebedor de leite com pera. Um costume que eu já vi com alguns colegas de faculdade e que eu vejo aqui que vem desde a Roma Antiga é: eu sou pai, esse adolescente tá enchendo a porra do meu saco em casa. Sabe o que mais? Vou pagar um apartamento e ele que se foda, more lá. Eu vou pagar as contas dele. Essa playboyzagem já existia na Roma Antiga. Tipo assim, o pai pagar um apartamento pra se ver livre do filho e o filho vai morar no apartamento. Embora, cara. E essa era a época da molecada fazer putaria, festa, óbvio, né? Brigar na rua, cheirar beber, cheirar pó na pica do brother, do sei lá. E foi tanta incomodação, tanto pó, tanta putaria, tanta beberagem. Surgiu uma lei que exigia que esses adolescentes tivessem um advogado representante. Porque pra caso eles fizessem merda. Porque eles não eram completamente responsáveis. O que é correto. Corretíssimo. Mas é curioso falar dos jovens doidões na Roma Antiga, porque muitos políticos que queriam fazer carreira, eles... eram jovens doidões? Não, eles tentavam buscar o apoio de grupos de jovens, por causa que eles aí defendiam com mais força, sabe? Tipo torcida organizada de time, e aí defendiam a eleição do cara. Desde sempre os políticos manipulando a juventude em busca de seus interesses. E facilmente manipulava através de ideologias para poder se eleger. E como eu falei, nessa época, quando o garoto raspava a barba por volta dos 20 e poucos anos de idade, ele não só podia entrar pro serviço público, virar político, mas também poderia assumir uma coisa muito importante, que é os negócios da família. Então esse costume não era só dos classe alta. Fazer dívida com a Jota e colocar o cu da família na reta e fazer o negócio da família. Boa! Podia fundar o negócio da família, transformar tudo em vinho e puta. Pó. A civilização romana parece ótimo. Mas a loucura não para por aí, Zotis. Tu tem um outro festival, dentre os vários festivais romanos, e esse é o festival com o melhor nome. Inclusive ele tem um nome meio furry. Então, de que festival eu estou falando? Eu estou falando do festival Anime Extreme. Cara, se tivesse Anime Extreme no Império Romano, puta que pariu. Imagina os cosplay que os caras iam fazer. Qual era esse festival? Era o festival da Lupercalia. Luper de lobo. Jovens eram levados para a caverna, que se dizia que tinha sido a caverna onde Rômulo e Rêmulo haviam bebido do leite da loba, os fundadores de Roma, né? E dentro dessa caverna, o que acontecia? Acontecia um ritual. Eles sacrificavam um cachorro e algumas cabras. Ah, não, sacanagem. Matar cachorro acabou não errado pode. nisso. Cabra pode matar pra caralho, matar cachorro não pode. Exatamente. A pessoa responsável pelo ritual, ela ia lá, pegava a ponta da faca e dava uma molhadinha com sangue na testa dos líderes do grupo de jovens ali. E depois os jovens, eles comiam a carne desses carneiros, cabritos. Todos os bichos. Assavam, né? Comiam esse sacrifício. Tiravam a roupa. Vai começar a putaria. Tiravam a roupa, arrancavam tiras do couro das cabras, transformavam em chicotes. Ah, não. E saíam pela rua chicoteando mulher, como tipo assim, ó, pra um ritual pra poder estimular a fertilidade. Imagina, Zotis, eu e tu, 20 aninhos de idade, barba raspada, andando de chicote na rua, batendo em mina. Cara, esse era o festival da Lupercalia. Mas Zotis, não eram só os políticos que estavam interessados em seduzir e absorver essa energia dos jovens. O exército, as forças armadas, eles adoravam pegar crianças, esses moleques de 17, 18 anos de idade, porque eles consideravam que essa era a idade ideal para moldar o caráter de um jovem e transformar ele de uma criança em um homem. Que ilusão. Não sei se era bem uma ilusão, porque essa idade já tá tudo perdido. Já tá tudo perdido em Roma, mas não sei. Na base da porrada, eles treinaram uma galera para se tornar soldados capazes o suficiente para conquistar metade da Europa, metade do mundo conhecido naquela época. É verdade. Antes do primeiro século de Cristo, o serviço militar era obrigatório para todos os homens por pelo menos 16 campanhas.
se alistavam a galera mais pobre, filhos de fazendeiros pobres, pessoas jovens que não viam outra maneira de crescer na vida além de seguir carreira militar. Obviamente a galera mais rica, mais poderosa se alistava nas forças armadas, mas já entrava num ranking, né, um pouquinho mais. Se o soldado sobrevivesse até a aposentadoria, isso depois de 25 anos de serviço militar, não era o mínimo que ele tinha que servir. Uau! 25 anos dentro do serviço militar. Tá, mas se ele fosse... Mas tinham campanhas, né? Às vezes tu ia pra uma campanha na Europa, aí voltava e, sei lá, ficava um tempo em casa com a tua mulher, com teus filhos, depois ia de novo, e nesse meio tempo o teu soldo, uma parte tu deixava com a tua família. Tu tinha as campanhas, e cada campanha era uma viagem, mas servindo o exército tinha que ser 25 anos. Ao completar esses 25 anos de serviço militar obrigatório, tu recebia vários acres de terra como compensação pelo serviço prestado. E assim tu podia te tornar um fazendeiro. Mas aí tu tem um problema, porque depois de um tempo, acabou as terras para dar para os soldados. Né? E isso gerou uma série de problemas políticos dentro da área militar e na sociedade romana. O equipamento de um soldado romano consistia de uma espada curta, a gladius, que vocês já devem ter visto, o scutum, que soa com o quê? Escudo, era o escudo do soldado romano, e as duas pila, lanças. Juntos, todos esses equipamentos pesavam mais de 20 quilos. Isso sem contar a sarcina, que era uma mochila de couro onde ele carregava seus pertences pessoais, comida e as ferramentas para ajudar na construção do campo de pouso que eles iam ficar durante as paradas que eles faziam, tipo entre um local e outro. Sim, de batalha, entre uma expedição e outra. Esse equipamento era uma pá, uma serra, um balde e uma picaretinha. Isso era basicamente para fazer, cavar uma trincheira, ajudar a cortar uma árvore, serrar madeira para construir pontes. Porque esses caras, eles marchavam entre 30 e 50 km por dia. Uau! Tinha dias que eles marchavam menos porque, por exemplo, na Germânia, em regiões onde tinha mais charcos, regiões onde tinha que atravessar rios, eles pegavam as ferramentas e construíam pontes ali na hora para as tropas atravessarem. E esses regimentos, cara, eles eram formados por cidadãos de todas as partes do Império. Tu podia estar no mesmo regimento onde tinha gente da Espanha, da Gália, da Judéia, da Síria, da Macedônia, da Germânia, da Britânia e, é claro, gente vinda de Roma. Como é que era organizado o exército? Tu tinha as legiões, que era tipo uma tropa grande, que tinha cerca de 5 mil homens. Cada legião era subdividida em guarnições de 500 homens cada uma. E essas guarnições eram subdivididas, né, nas centúrias. Cada centúria tinha de 80 a 100 homens. E centúria é o nome que é relacionado com o nome centurião. Centurião, quem era o centurião? Centurião era o cara que liderava a centúria. Ele marchava do lado da centúria. Ele, marchando ao lado da centúria, ele gritava: Dex, sim! Dex, sim, Dex, sim. O que é o Dex, sim, Dex, sim? Esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita. Ele cantava o ritmo que os soldados estavam marchando. E ao lado dele ia um cara com uma pele de lobo e um estandarte. Então cada centúria também tinha o seu porta-bandeira. Sambando. Que nem uma escola de samba. Exatamente. E obviamente não era um número muito grande que sobrevivia às batalhas, porque no auge de Roma esses malucos trabalhavam pra caralho. Mas também haviam situações onde tu passava meses acampado numa região, não se envolvia em batalha nenhuma e depois voltava pra Roma. Então, era uma vida militar meio descontínua. Porém, era difícil o soldado que não tivesse uma cicatriz no corpo. Tu tem representações artísticas mostrando retratos desses caras com cortes no meio da cara, faltando um olho, faltando um pedaço do nariz, faltando uma sobrancelha, faltando um dedo. Porque esses caras, como eu falei, passavam 25 anos servindo e obviamente ao longo desses 25 anos 2 décadas e meia acontece alguma coisa. Né? Algumas batalhas eles testemunharam e algumas cicatrizes eles acumularam.
É hora de falarmos de algo que nós tocamos já no Iluminando Idades das Trevas. Às vezes a concepção que a galera tem de higiene da época não corresponde ao que realmente era. O que eu quero dizer com isso? As pessoas em Roma eram cheirosas? Às vezes, eu acho. Às vezes eram cheirosas, elas não tinham chuveiro elétrico como nós, ou a gás. Então como é que elas tomavam um banhozinho quentinho, Como? gostosinho? Como? Isso me lembra essa mesma postagem que eu falei da escravidão no timelapse. O cara falou, como podem saber disso? Já existia um GPS na época? Aí eu fiquei assim, ó, mas tinha escrito documentos. Tinha mapas? Né? Seu burro! E assim como haviam mapas, haviam também banhos romanos, haviam... Que foram construídos e tu pode visitar como um turista e chegar lá, olha só, aqui tem um banheiro. Não só banheiros, banhos, piscinas. Banhos públicos. Em 33 a.C. haviam em Roma só 170 desses lugares. Em 400 depois de Cristo, perto do final do Império Romano, haviam mais de 800. Era comum tu ir, tipo, com teus brother pra ir lá tomar um banho, chupar uma piroca. Era tipo ir na academia hoje em dia. Pegar assim, uns moleques. Fazer um crossfit, dar uma bunda, tomar um banho, pegar umas putas. Praticantes de crossfit não levem isso a sério. É importante a gente dizer, cara, nos banhos rolava putaria pra caralho. E vai rolar putaria. Muita putaria. Os banhos que tu tomava, era tipo, primeiro tu tomava um banho quente pra caralho, pelando, depois num banho numa temperatura ok, e depois um banho gelado. Nossa, pra matar todas as bactérias do corpo. E depois, o pessoal não usava sabão, eles usavam tipo uma foicezinha que raspava. Foice? Sim, tu não... Foice? Na série Roma, da HBO. Ah, tá, pra se depilar. Não pra se depilar, pra raspar a sujeira do corpo. É tipo usar uma gilete como uma esponja. Não, é o formato de uma foice. Ela não tinha fio, era só aquele metal curvado. Fantasma do comunismo. E aí tu raspava a sujeira do teu corpo, tu não lavava com sabão. Que sociedade doente, é isso que eu posso te dizer. Mas não tinha sabão! Tá bom. Um fator que traía muitas pessoas aos banhos era por quê? Porque era grátis. Era de graça. Era de graça. Algumas dessas salas também eram empregados escravos que eles trabalhavam para manter as salas quentes. Um dos banhos mais famosos era um na cidade do imperador Diocleciano, que cobria 32 hectares e conseguiam comportar mais de 3.000 pessoas. Imagina 3.000 pessoas peladas tomando banho ao mesmo tempo. Caralho. Falando de higiene também, nós precisamos obviamente falar das latrinas romanas, do banheiro romano. Nós citamos brevemente que as pessoas, faziam, o que precisavam ali no seu baldezinho e ou levavam pra fora ou jogavam pela janela. Geralmente a pessoa que recolhia essas coisas era o recolhedor de dejetos. Caçadores de dejetos. Caçadores de merda. Mas as latrinas, e elas existem até hoje, conservadas em muitos lugares, até mesmo em própria Roma. O que eram? Eram basicamente um quadrado, onde cada um desses quadrados tinha um buraco. E tu colocava tua bunda ali e no meio tinha uma piazinha ali pra galera lavar as mãos. Só que o que eu acho mais curioso é que tu cagava do lado de uma pessoa, que tu cagava do lado de outra e tu tava olhando pra alguém. Tu olhando pro lado aí, tu tá soltando aquele barrão assim pro teu brother aí. Tipo. Podia cagar de mão dada com o teu brother, cara. Tu podia olhar... Eu te garanto que teve gente que cagou de mão dada. Óbvio que sim, se hoje as pessoas... Ai, cagando de mão dada. Se hoje as pessoas vão ao banheiro juntas, imagina isso que... O banheiro era coletivo, caralho. Isso é assustador, meu Deus. Linkando com isso, em Pompeia, nas ruínas de Pompeia, tu vê até hoje, isso é muito legal, tu tem o encanamento da água que vinha dos aquedutos, encanamentos de chumbo e encanamentos de cerâmica, e tu tem os banheiros, onde tu tinha ali a fossa séptica e tu tinha encanamento do esgoto. Então, tipo, não era todo lugar que tinha, mas alguns lugares em Roma tinha encanamento de esgoto. Sim, na verdade, um dos primeiros sistemas de esgotos que foi feito em Roma foi a chamada... Esse nome é genial. Cloaca Máxima. Cloaca Máxima, tipo, o maior cuzão. Ela foi feita em 600 a.C., cara. Era o maior centro de esgotos de Roma, mas ele era obviamente pequeno e não conseguiu comportar a expansão da cidade como um todo. Mas era basicamente onde circulava, toda a podridão e todo o mijo. E até hoje ela existe, cara. Até hoje ela existe em Roma e principalmente na Itália. Você ainda tem alguns resquícios também de encanamento
encanamentos. Isso é bem interessante. A clock. Te garanto que toda essa água suja ia pro rio Tibre. Isso. Tanto é que a partir de determinado momento o pessoal parou de pescar e parou de nadar no rio Tibre por causa que não dava mais. Não tava dava mais. nojento, Mas... horrível. Mas agora eu vou entrar em detalhes mais específicos. Oh my god. Como papel higiênico só foi inventado no século XIX? Eu te pergunto. Ah, meu Deus do céu. Como, Zotis? Como é que as pessoas faziam a higiene do brioco? Você sabe como? Como? Elas iam nos banhos, chamavam seus brothers, não, brincadeira. Meu Deus. Mas eu não Meu Deus do céu. Mas eu não duvido. Mas aí, bro. Dá uma help na broderagem, por favor. Mas o que acontecia é que eles utilizavam... Ai, meu Deus do céu. Esponjas. E às vezes eram esponjas que vinham de corais, porque a esponja é um coral. Que é áspero. Então, ela tem uma data de validade, que a partir de um momento ela vai ficando mais dura. Sim, tipo, a data de validade pra limpar a bunda ideal deveria ser, tipo, uma vez. Então, mas em todo mundo é assim, né? Então vai ficando mais duro ao longo do tempo. No início, quando era molezinho, a galera às vezes colocava num graveto bagulhetes, né? Pra ficar mais de boa. Mas quando não tinha isso, vai na fé, vai na coisa pura. E você tem representações em mosaicos da galera fazendo isso. Do tipo um cara cocorado assim, com o braço curvado e uma pedrinha na mão dele assim. Muito interessante o que a sociedade romana gostava de representar na sua vida artística. Bem, pelo menos a gente tem fidelidade histórica Exatamente. Dos dados. A gente tem uma quantidade absurda de informação dos costumes romanos, não porque foi preservado em Roma, mas porque quando Herculano e Pompeia foram soterrados pelas cinzas do Monte Vesúvio, a cidade inteira parou no tempo. Então, tipo, quando os caras cavucaram a cidade, tava lá os murais inteiros e era só olhar pra eles, tipo, era assim que as pessoas viviam. Tá pronto aqui. Quando murais em Roma foram desgastados porque ficaram expostos ao ar, à umidade, os caralhos. Sim. Então, tipo, até hoje tu tem pinturas dos caras comendo o brother, tu tem pinturas da pessoa limpando a bunda, tem pinturas das pessoas fazendo comida, tem pinturas de criança brincando, tem pinturas representando todos os aspectos da vida romana nos murais de Herculano e Pompeia. Essas pessoas mataram Jesus, cara. Foram elas que mataram Jesus Cristo. Então eu começo me perguntando, então antes desse cara nascer, não deveria ser antes de Cristo, né? Não chegou um maluco assim, que data bateu o sino da cidade, tipo, agora é ano 0. O cara perguntando, que ano estamos? 33 anos de Cristo. Mas quem é Cristo? Não sei. Não sei. Não nasceu ainda. Não nasceu ainda. Obviamente o tempo não era contado da forma, os anos não eram contados da forma como eram hoje em dia. O calendário romano era utilizado, né, nas fundações da antiga Roma, que eram desde a fundação da cidade. Foi em 753 a.C. e foi utilizada até o calendário Anno Domini, em 525 depois de Cristo. Então quando Cristo nasceu, que ano era para os romanos? Vai lá, jovem da matemática. Continua, desde a fundação da cidade que está. 753 anos. Então o ano era 753. Que estranho. Imagina, tipo... Jesus morreu com 33, então 700... Jesus nasceu, tipo, feliz 750... Morreu em 720. Ab Urba, como chamavam, desde a fundação da cidade. Exatamente. Urba de cidade. Exatamente. Que foda. E aí depois foi mudado Anno Domini, ou o nosso calendário, em 525 depois de Cristo. Isso numa altura onde já a cristandade já tinha tomado conta da depois parada. que eles realizaram que eles mataram. Vamos ser a religião do cara que a gente matou. Pergunta, se Jesus tivesse sido morto com o AK-47, todo mundo ia usar de pendurado uma AK-47, né? Mais interessante, né? Você tem AK-47 nas paredes das casas. Eu fico me perguntando, imagina, Jesus volta pra cá e tipo, vocês estão usando o método de tortura e assassinato que usaram em mim como símbolo pra me representar. Cada civilização tinha o seu calendário. Por exemplo, o calendário chinês começa no que a gente conhece hoje como 2700 a.C. E o calendário hindu começa no que hoje é 3100 a.C. O
calendário judaico, mais familiarizado com o Ocidente, é bem mais antigão. tem um ponto de partida de 5.700 anos atrás, calculando como data de criação as escrituras judaicas. Você também tinha o calendário de Medina, da Pérsia, então variava. Então, um pouco mais difícil de medir o tempo. Cada civilização tinha sua medição de tempo. Religião é uma coisa importante, porque obviamente nessa época, até o 300 depois de Cristo, você tem poucos cristãos, você tem alguns, mas é obviamente que na época que ele estava vivo, você não tinha muitos cristãos. E você não tinha islamismo, por exemplo. O islamismo surgiu no século 6 depois de Cristo. Sim. Então, como faz? Do que a galera acreditava? Primeiro, imagino que a galera acreditava na adaptação romana dos deuses gregos. Mas tu tinha também uma coisa que acontecia que era a importação de deuses. Por exemplo, sabe qual foi uma das deusas mais cultuadas no Império Romano? Qual? A deusa Ísis. Que foi importada do Egito. Do Egito. Em Roma, tu tinha templos romanos, com aquele telhadinho bonitinho, com as colunas de mármore, mas templos pra deusa Ísis. Interessante. Tu tinha feriados da deusa Ísis, tu tinha festivais da deusa Ísis. E não era uma deusa romana, era uma deusa importada. Então a galera às vezes importava de outras religiões uma parada. É que nem santo no catolicismo brasileiro. A gente gosta muito de santo. Vou rezar pra São Jorge, São Pedro, São Lucas, não sei o que. Lá eles também tinham, vamos importar uma entidade menor, mas também que faz milagre. Mas falando do cristianismo, do nosso menino de olhos azuis crucificado, o cristianismo ele começou a surgir na região que era a Judéia, no século I a.C. Me conta uma novidade. Baseado nos ensinamentos de, você sabe quem, né? Obviamente. Jesus. Originalmente, ele era uma seita pequenazinha, desorganizada, que prometia salvação pessoal após a morte. Isso era possível na crença de Jesus como filho de Deus, o mesmo Deus que os judeus acreditavam. Inclusive, no início, o primeiro símbolo da cristandade não era a cruz, era um peixe. Por causa de pescadores, por causa de pescar novos fiéis, por causa que parte dos 12 apóstolos eram pescadores. Então, tu encontra nas catacumbas de Roma ali as pichações dos peixes. É verdade. Tem muita pichação cavucada nas rochas das catacumbas de Roma com os peixes. Durante muito tempo o cristianismo ficou num limbo de que se eles deveriam pregar também a religião para judeus ou para não judeus, ou só os judeus poderiam ser em parte cristãos, ou os cristãos não poderiam ser judeus. Diferentes seitas cristãs tinham diferentes comportamentos, diferentes maneiras de pensar. Tu tinha inclusive seitas suicidas, que eles acreditavam que a vida era tão horrível aqui na Terra que a única maneira de encontrar Deus era tipo, a gente tem que se matar. Então eles atacavam pessoas em estradas e forçavam o conflito para eles serem assassinados e assim morrerem. Uau, foi isso que aconteceu na Guiana. Então chegou um ponto onde meio que os cabeças da religião falaram, então agora é pecado você cometer suicídio, porque só Deus pode decidir. Porque a galera tava se matando para poder chegar ao mundo melhor mais rápido. E só em 313 depois de Cristo, o imperador Constantino emitiu o Edito de Milão. O que era isso? Que ele concediu o cristianismo como uma das religiões legais do império. A galera não era mais caçada oficialmente. Porque ele viu um OVNI que ajudou ele a ter mais sorte numa batalha muito foda. E esse OVNI tinha o formato de uma cruz. Ele pensou, uau, esses caras aí têm poder, então eu vou dar um apoio legal pra eles. Mas antes dele liberar pra galera ser legalmente cristã, os cristãos eram entregados aos leões, né? Eles eram uma das etnias, das raças mais mal vistas em Roma. Eles eram perseguidos violentamente. Exatamente. Inclusive, quando é famosa essa história, quando aconteceu o incêndio, Nero deu desculpa que foram os cristãos que puseram fogo em Roma, né? Sim. Sendo que provavelmente Roma simplesmente pegou fogo porque ela estava acostumada. Pegava fogo a moda caralho. Um cavalo derrubou uma vela. Aqui em Chicago você teve um grande incêndio no século XIX. O que causou ela? Uma vaca. Quebrando derrubou uma lanterna. Uma lanterna e pegou fogo em tudo. Tem um meme muito bom que é o que ganha uma das grandes cidades planejadas na América do Norte com uma vaca. Uma vaca venceu. É que também Chicago era toda feita de madeira, né? Então, puta que pariu. E tinha o mesmo problema de Roma. Era tudo grudadinho um do lado das outras casas.
Mas temos um problema, esse império maravilhoso, grande... Não tão grande pra caralho, mas não tão maravilhoso. Mas não maravilhoso. Ele começou a ter vários problemas. Por exemplo? Um dos grandes problemas era que os seus chefes militares loucos do pó e da broderagem... loucos do pó e da broderagem. Estavam conquistando territórios demais, maior que a capacidade de Roma de prover. O Egito já tava puto da vida de ter que enviar comida sozinha para a Península Itália, e começou a ter uma soma de problemas. Como os políticos e governantes de Roma ficaram cada vez mais corruptos, parece que você foi se aproximando depois de 300 a.C., você teve cada vez governos mais curtos e mais tumultuados e mais desgraçados. Tu tinha imperadores que não duravam nem um ano no poder. Você começou a ter lutas internas e guerras civis, eles não duravam um ano por nenhum motivo, era porque você queria destronar vários deles. Lutas internas, guerras civis dentro do Império estavam acontecendo com uma frequência mais que o normal. Isso desencadeava em líderes mais corruptos em um menor espaço de tempo. E principalmente ataques de tribos bárbaras fora do Império que estavam diminuindo os seus limites territoriais. Povos bárbaros como os visigodos, os hunos, os francos e os vândalos, vindo do norte da África e também da Ásia. Bem, a Átila e o Huno é dessa época aí, né? Sim, um grande general militar dos hunos que invadiram boa parte da Ásia, cara. A China teve um grande problema para lidar com os hunos nessa época. Muitos consideravam nessa época que Roma era uma cidade inconquistável, mas isso não é verdade quando, principalmente em 410 a.C., uma tribo bárbara germânica de visigodos invadiu a cidade, invadiu Roma. Eles saquearam tesouros, escravizaram, mataram e queimaram edifícios. Foi a primeira vez em 800 anos que a cidade de Roma foi saqueada. Roma, por fim, foi saqueada também mais uma vez em 455 d.C. Rei dos Vândalos, o Genseric. Os Vândalos eram uma tribo germânica oriental e foi aí que veio o termo vandalismo. Os vândalos que vandalizam as coisas fazendo vandalices. O exército romano acabou não tendo uma grande força dominante como ele foi, porque eles tinham perdido um pouco o controle por causa da corrupção interna. E também se tornou muito grande para governar. Foi então quando, 285 d.C., o imperador Diocleciano decidiu que o Império Romano era muito grande. Finalmente, demorou algum tempo, mas eles notaram isso. Ele dividiu o Império em duas partes. Império Romano Oriental e o Império Romano Ocidental. Nos 100 anos que seguiram, Roma seria reunida, dividida em 3 partes e dividida em 2 de novo. Uma grande lambança. Finalmente, 395 d.C., o Império foi dividido em 2 para sempre. O Império Ocidental foi governado por Roma e o Império Oriental foi governado por Constantinopla, que fica na atual Turquia. Que é hoje Istambul, né? O Império Romano do Oriente acabou durando muito mais tempo e foi conhecido como o Império Bizantino, que ficou no poder durante mais de um milênio, mas depois. E depois tu teve guerras onde o Império Bizantino tentou retomar Roma, aí retomou, aí perdeu, aí retomou, aí perdeu. Então ficou passando de mão em mão a porra da cidade. 476 d.C., um bárbaro germânico chamado Odoacer assumiu o controle definitivo de Roma. Ele se tornou o rei da Itália e forçou o último imperador de Roma, Romulus Augustulus, a desistir de sua coroa. Muitos historiadores consideram que esse fato foi o que marcou o final do Império Romano, e é exatamente nesse ano que termina o Império Romano e que também começa a Idade Média, que vai até 1453. Para saber mais sobre essa época medieval, veja Iluminando a Idade das Trevas. Veja o nosso episódio Iluminando a Idade das Trevas. Roma tinha proporcionado um forte governo, fortes instituições, mas os próximos 500 anos foram marcados por uma grande desmantelação das grandes metrópoles, com uma vida mais voltada para o campo. O Império Romano do Oriente, que durou mais tempo, o Império Bizantino, caiu em 1453, no final da Idade Média, para o Império Otomano, que iria conquistar a região até o final da Primeira Guerra Mundial. Quando aí se torna a Turquia contemporânea. Mas nessa altura, tudo que era romano já tinha virado ruína. Muitas pessoas, inclusive, ficaram muito felizes em ver Roma cair nessa época, porque elas estavam nutrindo Roma, não aguentando mais algumas províncias como o Egito. Perto do fim também do Império Romano, a Roma não era a cidade mais pomposa, era a cidade que hoje é Milão, que foi uma capital durante algum tempo e depois foi transferida para Ravenna.
Todo esse legado romano continuou no Ocidente de formas enormes, principalmente num país que se tornou os Estados Unidos. Os fundadores dos Estados Unidos tinham uma tradição romana muito forte, referente à sua arquitetura, à sua legislação, aos seus castelos e catedrais. Os Founding Fathers eram um grande fãzaço da cultura romana. Tanto é que eles copiaram a arquitetura greco-romana para dar aquela sensação de tradição e força, poder. Thomas Jefferson, por exemplo, que fez o Capitólio no estado da Virgínia, modelou bem parecido com o templo romano construído sobre o imperador Augusto. E nem preciso dizer que os Estados Unidos moldou esse continente americano de cima a baixo nos séculos seguintes. Esse legado territorial do Império Romano foi a principal inspiração para uma coisa muito importante que aconteceu na Itália no século XIX, que foi a reunificação italiana. Exatamente, 1861. Esse foi um dos maiores conceitos que foram utilizados para que isso acontecesse e depois sendo utilizado por qual? Alemanha? Pela Alemanha, com Otto von Bismarck. Ah, então tu tem... Otto von Bismarck, um grande estadista que unificou a Alemanha, e mais tarde esse pensamento de unificar as coisas iria influenciar não só o segundo Reich que o Bismarck controlava, mas o terceiro, que um bigodudo veio encher o saco de toda a Europa. Well, essa é a nossa pizza pomposa romana. Hoje nós falamos bastante sobre um lugar muito louco ali perto da Itália, ali dentro da Itália. God of hellfire, and I bring you fire. I'll take you to burn. Fire. I'll take you to... Vamos para indicações. O nosso cardápio da semana. Então, eu quero indicar vários filmes. Diga-me seus. Mas antes de indicar os filmes, eu vou indicar uma série. Eu citei várias vezes aqui no podcast a série Roma. São 2 temporadas, feita pela HBO, na época que a HBO começou a ficar mais podre de rica, e é uma série que acompanha a história de 2 legionários, 2 centuriões romanos, e, em paralelo, a vida de alguns personagens históricos importantíssimos, como César. Inclusive a morte do César, o assassinato do César, aparece no final da primeira temporada do Roma. Não é spoiler, porque puta que pariu, vocês sabem que ele morre, né? Vou também indicar alguns outros filmes um pouquinho mais antigos, como já citado nesse podcast, A Queda do Império Romano, que é muito legal para você ver o confronto entre as diferentes forças que forçaram o desmantelamento do Império Romano. Tem também Spartacus, do Stanley Kubrick. Sim. Que não é muito fiel historicamente, mas é um filme muito bonito, muito foda. E tu vê o dia a dia, inclusive tem uma cena na versão estendida que foi lançada recentemente, mostra uma cena de abuso sexual de um dono de escravo contra um escravo. E é por isso que esse escravo foge. Que o dono do escravo tá tentando seduzir o cara e o cara foge pra não ser abusado pelo dono dele. Obviamente, Gladiador. Ah, sim. Que é completamente historicamente não acurado. Como todo filme blockbuster de história. Mas a vida visualmente ali, tipo, as pessoas andando na rua, o dia a dia, era aquilo ali. Covadis. Q-U-O espaço V-A-D-I-S. É um filme baseado num romance histórico e ele conta o início da história dos primeiros cristãos em Roma, o sofrimento que eles passaram, os sacrifícios que eram feitos para o divertimento da população no Coliseu, eles sendo sacrificados para os leões. Tu tem também a adaptação cinematográfica do livro Satiricon, feita pelo Fellini, que é um filme com menos putaria que o livro, porque puta que pariu, ele seria processado se ele fizesse uma adaptação fiel ao livro. Mas esse filme é da década de 70, Satiricon, de Fellini. Tu tem também Cleópatra, que é um filme que quase faliu a Fox Film. É um filme que é da época que as pessoas precisavam construir alguma coisa, se não tinha computação gráfica, então tu tinha que construir o cenário. Tu tem, obviamente, Calígula, que é uma putaria só, essa porra desse filme. Esse filme, inclusive, foi cofinanciado pela Penthouse. Penthouse era a concorrente da Playboy. Então esse filme foi coproduzido por uma empresa que fazia pornografia. Pra tu ter uma ideia do quanto o filme é pesado. Tu tem Ben-Hur, que é a história de um cidadão que perde a cidadania dele, se torna escravo e depois se torna um piloto de corrida na Roma Antiga. Sim. E, obviamente, vou repetir aqui,
assistam Roma do HBO, que é muito fiel historicamente. Eu só vou indicar uma coisa rápida e curta. É um canal do YouTube chamado Invictus. Ah, esse canal é muito bom. Esse canal é um canal de vídeos incrível, muito bem feito, que fala da Roma antiga, todas as suas esferas. Não só da Roma antiga, mas ele entra em todos os detalhes da vida comum dos cidadãos romanos e das guerras, de história. Ele é fã. Tanto é que o logo dele é um microfone com aquele mohawk que os elmos dos centuriões tinham. Então é um canal em inglês, obviamente, dedicado a isso e recomendo bastante. Assistam. E eu quero agradecer também as pessoas que movem essa máquina industrial que é o João Pizza aqui. Graças a essas pessoas nós conseguimos bombardear podcasts na internet. Nós vamos citar os nossos queridos financiadores. Então quem são eles? É o João Bosco, ele é um apoiador. Eduardo Isler, um apoiador também. Bruno Mross, apoiador. Tarcísio Júnior, apoiador também. O Rodrigo Faria, que é um barão. A partir de R$10 mensais. Matias Carneiro dos Anjos, que também é um barão. O Bernardo Luz. Li, seu cego. Caralho, desculpa. Mas você traz luz pra nós, então é luz pra mim. Ele é um barão. O Rafael Zendonadi, um visconde, a partir de R$20 mensais. A Giovanna Mazzalli, que veio também da Itália. Ela é o quê? Ela é uma visconde. Embora ela seja brasileira. Thiago Gomes, também visconde. E nossa nova viscondessa, Viviane Damasceno Barros. Muito obrigado pelo seu prestígio financeiro e ouvinte. Um beijo no seu coração, continue nos apoiando. Aleph Souza, um conde. Aleph Souza, a partir de R$30 ele é um conde. E por último, César A. Freitas, um marquês por R$40. Marquês. Por que, Zotes? Por que eu iria contribuir com esses valores que eles sobem, né? Quanto mais você contribui, mais recompensa você ganha. Mas, Zotes, que recompensas você ganha? Que bom que você perguntou. No nosso apoia.se tá tudo descrito lá, a faixa recompensa, e só a partir de R$2 você entra nessa equação de concorrer a prêmios no Que prêmios? Que prêmios? Como, por exemplo, sorteios de livro a cada 3 meses, tá bom pra ti? Não tá bom, eu quero mais. Inclusão em grupinho bonito. Não tá bom, eu quero mais. Falar comigo a qualquer hora do dia, tá bom pra ti? Isso seria um pouquinho desagradável, eu tenho que te suportar quando eu tô aqui. Então. Dá uma olhada lá e principalmente notícia aos nossos usuários de PicPay, esse app de pagamentos. Agora nós temos campanha também no PicPay de assinaturas mensais que eu inseri. Então pra quem utiliza pra pagar conta, boletos e tudo mais, PicPay tá lá também se paga você nós, preferir. usa o app pra pagar nós também. Muito simples. Give us money. Essa é a nossa pizza quinzenal romana. Pizza preparada no forno de mármore. Preparada por escravos, mas preparada no forno de mármore. Muito triste, muito triste. Muito triste. Nos vemos daqui a 15 dias e até loguinho. Um beijo no coração de vocês e lembre-se, crianças, usem camisinha. Tchau, tchau, que em italiano é oi, oi. Oi, oi, tchau, tchau. Oi, oi. Valeu, rapaziada, pela consideração. Um beijinho nas meninas, um abraço nos irmãos. O bagulho é desse jeito. Já mandei o meu recado. Vou beber o meu uísque e vou fumar. Acho que a última vez que buzinaram pra mim de costas na rua foi há um ano atrás, foi bem engraçado. Aí eu viro assim e o motoqueiro fica tipo... Oh, I was not ready for that. Quando eu tinha cabelo mais comprido era... no verão era muito mais... Porque eu era muito mais franguinho. Aí de costas assim, os caras olhavam cabelo comprido e franguinho, olha só. Os nossos ouvintes que assistem o podcast pelo YouTube já devem ter visto uma cena pós-créditos. Oh meu Deus, qual?
do podcast que a gente fala no final sobre a minha fase emo e a tua fase... Botou as fotos? Eu botei a tua foto. Meu Deus. Ah, a minha tá. Só a tua. Óbvio que eu não ia colocar a minha. Não, pode Coloquei botar. só a tua. Pode botar eu de vestido, de saia, de meia calça, maquiada, de salto, com uma sombrinha, mas tu não pode botar. Quem colocou na internet primeiro foi você. Não fui eu. Tá em outra conta. Caralho, fui eu que botei lá. Como é que isso foi parar na internet? Não, eu deixei. Aquela administradora é minha amiga. Ela perguntou.